Alô, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Duocast Empreendedorismo. Eu, Rafael Steffen, junto com meu amigo Luiz Machado, vamos dar sequência nesse episódio aí, que vai ser uma joia. Boa. Essa foi boa. Bom, pessoal, lembrando também que esse episódio vai estar no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Isso aí. É isso aí, né, Rafa? É isso. Aproveita, pessoal, e siga a gente na rede social também. A gente vai estar lá como Duocast Oficial, beleza? Rafa, a gente vai ter sorteio de livro também? Vamos lá, de novo, sempre. Então, pessoal, vai ter o sorteio do livro Sabedoria, do Thiago Brunet. Como é que faz para participar? Segue a Du, segue o convidado e marca um amigão lá. Mas tem que ser um amigão mesmo, né? Pra ganhar, né? Pra ganhar o livro. É isso ali. Tá entendendo? Não, e assim, ó, vocês podem marcar quantos amigos vocês quiserem, tá? Cada marcada que vocês fizerem ali, vocês têm mais chance de ganhar. E se nós tiver aí 100 comentários, vamos fazer? Aí vai a 3 livros. 3 livros sorteios. Opa. Beleza? Ótimo. Vamos lá. É E hoje, Luiz, como é que tá aí? Baita convidada, né? Oh. Que honra, né? Muito. É isso aí. Bom, nossa convidada de hoje, Mariana Amaral, né? Opa. Proprietária da Mariana Amaral Acessórios, semijoias para revenda. No mercado desde 2007, 17 anos já, né? No mercado. Tem uma loja em Jurerê, uma loja física em Jurerê, né? O foco dela é em vendas em atacados. Mãe de 2 meninas, né? E hoje nova de 34 anos já, com esse viés em empreendedorismo desde cedo já, né? Pessoal aqui, ó, quem não conhece ainda a Mariana, sigam ela na rede social aqui, ó. Mari_Amaral com 3 L's. É isso mesmo? É isso mesmo, perfeito. Mariana, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. A gente sabe que o nosso tempo é muito agitado, a gente quase, né, não para, né? Ainda mais que trabalha com vendas em si. Mas a gente fica muito feliz de ter aceitado e vindo aqui bater um papo com a gente. Eu que fico muito feliz, muito honrada, muito orgulhosa. Gente, boa tarde. Super feliz de falar um pouco de algo que eu gosto tanto, né? Que é o universo das vendas. E tô muito feliz para contar e trocar aí um pouquinho com vocês. Quero saber se eu também posso participar desse sorteio, porque eu já quero ganhar esse livro. Oh, coisa Boa. Aí sim. Mari, aproveitando essa questão que tu falou das vendas e tal, e tu 17 anos do negócio e uma menina nova, onde é que veio essa veia empreendedora? Nasceu da onde? Eu acho que ela foi construída, né? Eu gosto bastante de contar a minha história. Eu comecei muito cedo, ajudando a minha mãe com 17 anos. Então, desde o ensino médio, Legal. eu tava lá vendendo. Eu lembro, tem uma situação muito curiosa da minha história, que na minha formatura do 3º ano, teve um discurso, né? E lá no discurso eles falavam um pouquinho de cada pessoa, né? Que tava na turma. E aí, na hora de falar de mim, eles falaram que eu era uma vendedora ambulante. A gente tem até uma vendedora ambulante na sala, tipo, em tom de brincadeira. Eu acho aquilo super curioso, porque era tão marcante que acho que quem me conhece desde essa época já lembra de mim vendendo, né? Tava sempre vendendo alguma coisa, desde muito nova. Isso é bacana e é um pouco atípico, eu acho, porque se a gente for pro colégio ver a gurizada, a garotada, tá muito mais jogando bola, ou se divertindo, do que já fazendo alguma coisa mais nessa veia empreendedora, ou até mesmo na parte de vendas, né? Teve uma necessidade, ou como é que foi? Por que surgiu isso tão cedo em ti? Eu comecei a vender com 11 anos, auxiliando a minha mãe. E a minha mãe ficou viúva muito jovem, muito cedo. E a minha mãe trabalhava numa empresa com... Não quero mentir o número, mas se eu não me engano, eram 60 mulheres. Ela trabalhava numa empresa... numa fábrica de pijama, numa indústria, né? E o dinheiro, a grana apertada e tal, ela começou a ver ali uma oportunidade de vender coisas para as colegas de trabalho. A minha mãe nunca teve essa veia empreendedora. Minha mãe não tem isso, foi realmente pura necessidade. E tudo começou com uma amiga que vendia Natura e dava o catálogo e dava uma comissão para ela. Aí depois a outra vendia Tupperware e dava uma comissão para ela. E aquilo começou realmente a fazer diferença na receita da minha casa, né? Minha mãe, 2 crianças, sozinha. E ela começou a, né, enxergar ali uma oportunidade. Logo em seguida, começamos a vender outros itens. Então, começamos a vender roupa de frio, de lã. Começou a ampliar o catálogo. Comecei a ampliar o catálogo, exatamente. E sempre alguém, nunca ela comprando, né? Sempre alguém oferecendo e ela recebendo uma comissão por aquilo, porque inicialmente ela não podia. Então, todo mundo que ela conhecia que vendia, via aquela carteira de clientes, né? Trabalhava com 60 mulheres, via ali uma oportunidade e ali ia, enfim, ia repassando para ela. Aos poucos, as nossas vizinhas viraram clientes, as minhas tias, as professoras.
E a gente vai, né, um indicando o outro, a gente foi abrindo horizontes e tal. Eu sempre gostei muito de moda. E aí chegou um determinado momento onde surgiu essa oportunidade. Começamos a vender roupas, eu vendia para todas as minhas professoras, para todas as minhas vizinhas. Inclusive, a minha mãe mora no mesmo lugar há muitos anos, há 20 anos. E várias clientes permanecem lá. São minhas clientes até hoje. E, tipo, a gente foi construindo uma rede muito legal, né? Construindo essa carteira de uma forma muito sólida, construindo essa recorrência de quem estava ali do lado. Conquistando cada cliente. Cada ali. cliente. Muito curioso também, porque antigamente a forma de vender era muito diferente, né? A gente vendia no caderninho, no crediário. Isso já era tudo anotadinho. Eu lembro que não existia, obviamente, né? Os sistemas que a gente tem acesso hoje, ERP e tal. Tudo no caderninho. Tudo no caderninho. Eu cadastrava tudo à mão, fazia tudo anotadinho. Enfim, e aí a gente foi crescendo. Só que a minha mãe, realmente ela não gostava. Ela não curtia, não era o que ela queria, de fato. Não era o viés dela. Não era. Ela fazia por necessidade. Ela gostava de estar com as pessoas, daquele convívio, do relacionamento, mas da venda não. E aí chegou um momento que ela falou, ai, não quero mais, não é pra mim, vocês já estão maiores, não preciso tanto. Ela continuou trabalhando na mesma empresa. E eu falei, então, me deixa vender. E aí, na época, eu lembro que a gente tinha conta conjunta no banco, ela me emprestava os cheques pra poder comprar algumas coisas. E aí, ali naquele momento, eu montei o meu primeiro brinco. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. E na época era muito comum, né? A gente comprava as pecinhas e montava. Era bem, bem comum na época. E aí, quando eu montei o meu primeiro brinco, uma das clientes viu, gostou, se interessou e... Tá, da onde que é esse brinco e tal? Me vende. Eu gastei R$15 na época pra fazer esse brinco. E aí, vendi ele por 30, né? Pra essa cliente. Com os 30... com os 30, no outro dia eu fui, comprei as pecinhas pra fazer 2... Vendi os 2, e assim eu fui, né? A gente começou de 1, de 2, igual o vendedor de água, aquela história de vendedor de água. Você tinha quantos anos na época? 17 anos, na época do brinco, 17. E hoje nós produzimos 20 mil peças mês. Coisa linda, espetáculo. Desde a época. Espetáculo. Sabe o que eu achei bacana aí nessa pequena história que tu contou? No início, talvez, até pela idade, talvez foi gerado um pouco de necessidade, uma pressão familiar ali, né? Só que talvez isso aí tenha feito, ou provavelmente seja isso que deu o gatilho, iniciou todo o processo da Mariana Amaral CNPJ hoje, né? Então, às vezes eu vejo essas histórias, porque 90% ou quase todas as crianças que a gente conhece estão na escola, normalmente não tem essa necessidade ou essa pressão. E talvez isso tenha um pouco de cuidado que a gente tenha que ter como pais, de como a gente está preparando o nosso pequeno, né? A nossa geração, porque hoje, como a gente já tem um pouco mais de condição e a gente quer dar conforto e talvez, não quero que eles passem pelo que a gente passou e tal, e talvez a gente possa ter que ter um pouco de cuidado para não perder a mão também, para não transformar eles futuro adultos mais acomodados, talvez, porque não tiveram essa necessidade, como do caso que tu contou aí, que precisou, né, te transformar. É uma situação extremamente delicada, né? Mas eu acho que tu tá coberto de razão. E é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Meu marido, a gente sempre troca essa ideia. Porque a gente é hoje fruto do que a gente foi lá atrás, né? Foi construindo, né? E hoje a gente poder oferecer acaba acomodando. Justamente. É fato, acaba acomodando. Então a gente sempre tenta trazer, né? Esse sentimento, assim, a minha filha... já fez a pulseirinha dela para vender, já começou a montar, já comecei a levar a produção para ela fazer em casa, para ela também começar a se mexer, entender como que as coisas funcionam, porque é muito diferente, né? Tipo, a infância dos meus filhos é extremamente diferente do que a minha foi. A minha foi realmente pura necessidade. Sim. Não só minha, como da minha mãe, né? Eu via o que a minha mãe passava e era realmente muito apertado, então tinha que ajudar, não tinha jeito. Mas é uma necessidade que hoje escolhe os frutos, né? Com toda certeza. Não, foi melhor que pôde acontecer na minha vida, sem sombra de dúvida. História do mal que vem para bem, ou Deus escreve certo por linhas tortas, né? Esse tipo de situação que a gente vê e que acaba gerando os resultados lá na frente, que quando a gente está ali no olho do furacão, a gente fica às vezes se batendo, por que comigo, por que eu? E lá na frente vem uma coisa maravilhosa. É muito curioso, porque tudo na minha vida foi muito antecipado, assim, acho que talvez eu tenha até pulado algumas etapas, mas obviamente sou muito feliz e realizada com tudo. Mas comecei a trabalhar muito cedo, abri minha empresa muito cedo. Eu não quero mentir, mas eu acho que com 19 anos eu abri o meu MEI, porque daí eu fiquei nessa de vendendo e tal, mas se não me engano, 18, 19 anos aí eu tinha o meu MEI. Com 20 anos eu casei pela primeira vez, 21 anos eu fui mãe pela primeira vez. Todas as etapas bem jovens. Bem jovens. E aí eu lembro que quando eu conheci meu marido hoje, a gente trocava ideia, conversava, e ele dizia, vamos em um lugar tal, tipo, lugares super famosos. E eu dizia, não, nunca fui aí.
Nunca fui em tal lugar. Ai, vamos na Praia do Rosa? Vamos, eu nunca fui. É que talvez pela situação não teve a opção, né? Eu tenho que fazer agora. Eu não posso me dar o luxo de, eu faço depois e tal, e agora eu vou aproveitar a vida, E talvez. ela deixou de aproveitar o lazer para trabalho, mas hoje tem condições de fazer, de ir Mas pra sabe onde quiser, que né? Por aproveitar agora, né? na época que eu tava lá vivendo, isso não era pesado. Eu sempre fui muito realizada com a minha condição. Então nunca foi assim, ai, poxa, fardo. que saco, eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Nem quando eu era criança que eu trabalhava. Ai, poxa, que saco, eu tenho que levar pra mim. Eu ia amarradona. Eu levava as sacolas das roupas pra minhas professoras, assim, amarradona. Tipo, eu chegava feliz da vida em casa, assim, com aquela, sabe aquela realização da venda? Ai, vendi não sei o quê. Vender é bom, né? Vender muito bom, cura tudo, então- que a gente brinca, né? Pra mim, sempre foi muito legal. Muito legal. Sempre amei. E sempre foi muito gostoso. Então, nunca foi pesado. Nunca me fez falta, É que, sabe? na verdade, quando a gente faz o que a gente ama, a gente não sente falta de outras coisas. Exatamente. Né? Isso é fato. Eu trabalho com vendas há muitos anos também, então eu sei muito bem o que você está falando. Eu também, quando muito jovem, eu trabalhei né, eu tive empresa com 17 anos já, uma agência de Sim. turismo, então já fui empreendedor de selo também. E eu abri mão de muitas coisas também da minha vida para trabalhar. E eu vou dizer que eu não sinto falta disso. Hoje eu aproveito, graças a Deus, eu consigo ter a gente tem condições hoje de aproveitar o que a gente não aproveitou, talvez, Sim. antigamente, mas com mais qualidade, inclusive, hoje, né? Mas eu sei muito bem o que é isso, assim, eu não sinto falta do que eu não fazia antes, porque o meu trabalho, para mim, era o meu amor, assim. E até hoje, né? Então, pessoas que me conhecem sabem, eu tenho empresa tanto aqui quanto em Itapema, eu vivo na estrada para lá e para cá. A pessoa, tu não cansa? Eu falei, não canso, cara, porque eu amo o que eu faço. Então, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Então, você abriu mão de algumas coisas, mas é porque você tinha um amor por aquilo. E muito mais que isso, acho que o resultado também. O resultado é muito gratificante. Então, quando tu tá construindo algo que tá crescendo, que tá dando certo, apesar das dificuldades, né? Porque não é Sim. uma linha, né? São muitas curvas. É muito gostoso aproveitar. Então, quando o resultado vem, e graças a Deus, na minha trajetória foi um passo atrás do outro, passinho de formiga, mas ele foi crescente, ele foi uma crescente. Então, todo o resultado que vinha daquele esforço também é muito positivo, né? É que a E muito consistência legal. dá resultado, né? Exatamente. O problema é de que as pessoas desistem no início, ou não querem pagar o preço do tempo, né? Para ver o resultado acontecer. Com certeza. Eu tive... A minha situação foi um pouco diferente. Até os 18, 20... eu tinha tudo em casa em abundância, assim. Meu pai tinha empresa, então tinha tudo. E depois da cidade, ele quebrou e faliu 0, 0, 0, que chegamos, uma vez ficamos até sem luz em casa, o dinheiro para comprar luz. Então, eu tive uma educação, que é por isso que eu toquei nesse assunto e de cuidar tanto, que é o que eu cuido com a minha filha hoje. Eu tive uma educação de... Eu não preciso fazer nada, porque eu sempre recebi tudo de mão beijada, e do dia pra noite, te vira agora, tu vai ter que correr atrás do teu. E foi tardia, ou seja, esse cenário que vocês dois tiveram mais jovem, eu tive tardio, e isso pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Talvez seja mais traumático, né? Mas sim. te faz correr, né? Foi a melhor coisa que aconteceu, que fez eu ter os negócios que eu tenho hoje, as empresas que eu tenho hoje. Que se eu tivesse ficado ali embaixo da asa, provavelmente eu ia viver... Continuar ali. E lá na frente, quando não tivesse meu pai para prover, eu ia passar por dificuldade real, entendeu? Muito então, maior, né? Foi assim, uma situação, um breaking point, assim, importante para mim, que me deu abriu os olhos, assim. Tá? E depois eu tive, obviamente, correr atrás do prejuízo, né? Acelerar, correr atrás da máquina. Até porque no teu caso, tu já tinha conhecido muito do que era bom, né? Exatamente. Tipo, diferente muito. de quem começa cedo e não tem, a gente não sabe o que é bom, né? A gente tá ali na batalha. Então, tudo que tu experimenta realmente é... E aí, de fato, um dia tu tem tudo e esse tudo talvez seja até mais traumático, né? É muito. E até um parênteses... A maioria maioria não, mas muitos empresários grandes que perdem tudo acabam tirando a vida por causa do tamanho trauma que é essa situação, né? De tu ter e perder, né? Falta total. Então, pro meu pai não chegou a tanto, mas o baque emocional dele foi muito forte, assim, e a gente viveu isso também. Então, eu meio que me policio muito hoje, primeiro, para não acontecer o que aconteceu com ele. Então, até situações de trabalho, para mim... Eu busco outro tipo de segurança e também cuidar com a minha filha, né? Ensinar Quantos anos ela tem? 8 anos. Então, ensinar para ela justamente que, cara, até eu brinco com ela, minha esposa às vezes
Porque assim, eu falo, aqui em casa, na hora de cada um por si, na hora de fazer as coisas, te vira, eu vou estar aqui do teu lado, se tu precisar de alguma coisa, eu tô aqui, mas eu não vou fazer por ti, te vira. Então, Eu sou também bem a favor da independência. isso, bem forte O isso. meu filho tem 13. 13? 13. Eu tenho uma de 13 e uma de vai fazer 8, olha que curioso. As minhas duas. aham. Eu tenho um de 13. Eu moro em Joinville, né? Aham. Sou de lá. Tô aqui há 11 anos. E eu sempre falo para ele sobre dinheiro. Então é uma coisa que eu sempre falo assim, ó, papai nunca vai deixar nada pra ti, tu tem que conquistar tuas coisas. Sempre falo isso, né, pra ele, né? E hoje os jogos dele é só sobre investimento, de tudo, assim. Ele fala, papai, eu vou investir isso aqui, vou ganhar isso aqui. Eu falei, isso aí, até a gente falou sobre isso até, né, recentemente. Bem E o bacana. negócio dele é tudo isso, jogo, ele não é viciado em jogo, nada dele lê muito. Ai, que Então, coisa linda. graças a Deus, assim, tem Amém. um filho maravilhoso, Coisa não posso boa. reclamar, não incomoda. Mas é uma coisa que a gente fala sobre o filho, tem que cuidar, né? Eu não posso dar tudo pra ele também. E dá vontade, né, gente? Muito. É difícil O pra mais nós, né? difícil é dizer não, né? exatamente, O mais é muito difícil é difícil, dizer né? não. Um exemplo até parece bobo, mas é importante. Lá na frente a gente vê a diferença. A gente estava numa livraria, alguma coisa assim, e ela queria um caderninho do Stitch. Ah, Eu falei, não, pai não vai te dar. Não, mas eu quero. Eu não vou te dar. Ela assim, então, ela tem lá o cofrinho. Ela assim, então pode tirar do meu cofrinho que eu vou comprar. Eu falei, se tu tirar do teu cofrinho, tu pode comprar. Mas eu não vou te dar. Então ela foi lá e tirou. coração, assim, doendo. Nossa, passando mal ali. Passando mal. A vontade é de comprar 3, né? E aí ela chegou em casa, eu não cobrei. Ela foi lá, pegou. E foi lá. E pegou e E é o deu. correto. É o jeito né? da Laura mesmo. Até pela questão também, muito mais da responsabilidade, mas também da honestidade, né? Tu assumiu um compromisso comigo, isso também é muito importante. Beleza, não foi esse nosso acordo, compromisso? Beleza, o compromisso é esse, a gente tem que acordar. Justamente. Porque eu acho que pra gente, assim, e uma das coisas que eu tenho mais orgulho de toda a minha história, da história da minha mãe, que a grana era muito, muito, muito curta, é do respeito que a gente vai adquirindo com os fornecedores, com os clientes, Isso. por responsabilidade, né? E hoje trabalhando com outras empresárias, que, né, meu cliente, ele é Sim. empresário, B2B, a gente vê que nem todo mundo tem essa responsabilidade, essa honestidade, essa decência. E muita gente se perde aí por isso, né? E sabe o que é bacana? No início da empresa, a empresa tem 12 anos, no início, a preocupação nossa é fazer o negócio sobreviver. Então a gente cruza, cabeceia, né, faz tudo. Exato. Faz tudo sozinho. E a clientela não é diferente. Eu não podia me dar o luxo de escolher cliente que tivesse os mesmos valores que eu. Porque, Sim. infelizmente, às vezes o cara que não pagava ou demorava para pagar e tal, mas igual eu tinha que me virar e tal. O cara que às vezes fazia algumas ações que tu via, cara, não é correto. E hoje, graças a Deus, eu já abri mão de muito cliente, muito fornecedor, que eu digo, se não tem os valores que a minha empresa tem, eu não quero trabalhar. Isso é uma baita conquista. Exatamente. Isso é uma baita E perdi conquista. assim, ó, se falar financeiramente, perdi valores altos por causa disso. E mesmo assim eu faço questão de mostrar pro pessoal que tá lá dentro trabalhando comigo para dar essa mesma sequência, porque hoje eu tô meio fora dos negócios lá, porque eu consegui já transformar uma equipe e eles tocam praticamente tudo. Mas eu faço questão de mostrar para quem tá tocando, quem tá vindo, e dizer isso aí, cara. Se a empresa não tiver os nossos valores, mas é tanto, o contrato é tanto, nós vamos perder não sei quantos mil por mês ou milhões por ano, não interessa. Se não tiver, a dor de cabeça lá na frente é maior, eu prefiro nem começar. Então isso para mim é muito forte, assim, muito importante manter esses valores assim fortes, né? Mas me diz uma coisa, é uma história aí que nem tudo são flores, né? Será? Mas no começo, assim, a família às vezes não era tão a favor de algumas coisas e falou, vai trabalhar, né? Teve alguma coisa nesse sentido, né? Daí você foi lá e no fim ainda continuou vendendo para todo mundo, né? Como é que é essa história aí? É muito curioso. Engraçado, eu estava num evento, numa palestra no domingo e foi, acho que minha melhor participação, porque eu consegui realmente conversar com uma menina a respeito disso, foi sobre esse assunto, né? A família. O quanto isso impacta e o quanto eu vejo que isso paralisa muitas pessoas, né? Imagina que eu lido majoritariamente com mulheres e eu sempre escuto. Meu marido não me apoia, minha família não me apoia, mas meu filho me cobra e tudo mais, né? Eu gosto muito de usar a minha história como referência, entendendo todas as pessoas que estão ali. Então, imagina essa situação. Minha mãe viúva. Minha mãe ficou viúva aos 27 anos. Meu pai também tinha 27 anos quando faleceu.
A minha avó, mãe do meu pai, minha família paterna, na verdade, minha família paterna sempre auxiliou e bancou os meus estudos. Eu estudei a vida inteira em escola particular. Sempre bolsista, sempre com desconto, mas sempre em escola particular, tanto eu quanto meu irmão. E não era fácil, tipo, a minha mãe não tinha como, a minha mãe não tinha de onde tirar, mas meu avô era assim, suadinho, para poder bancar aquilo. Aí imagina que uma vida inteira eles bancaram esses estudos e eu era a neta prodígio, assim, eles viam muito potencial em mim. Eu sempre gostei muito de estudar, eu gostava muito de escrever, eu sempre fui uma aluna boa, com boas notas e tal. Então, o que eles esperavam? Eu ia chegar ao terceiro ano, eu ia fazer uma faculdade. O sonho da vida da minha avó era me ver formada, com um diploma e tudo mais, né? A minha avó tinha aquele carinho todo, meu avô também faleceu em seguida do meu pai, ela tinha aquele carinho todo por mim, por ter sido filha do filho que ela perdeu. Então, imagina todo esse cenário. Sim. E aí, chegou lá no final, eu estudava na época no Coração de Jesus, que era um excelente colégio, era bolsista e tal. Eu ia prestar vestibular, cheguei a prestar vestibular para jornalismo, e aí eu não passei, fiquei bem colocada, mas não passei. E eu já estava vendendo, como eu disse para vocês lá no, né, já estava vendendo. E já funcionava. Eu já tinha um salário, eu já ganhava mais do que um salário mínimo em casa. Mas começou a pressão. Como assim? Tu não vai fazer faculdade? Tu não vai estudar? Tu só vai ficar em casa? E aí, na época, eu tinha uma mesa... Sabe essas mesinhas de café da manhã? Eu montava em cima da minha cama, em cima de uma mesinha de café da manhã. Eu comprava, eu montava, eu vendia, eu cobrava, eu fazia tudo. E eu dizia, não, calma, vai dar certo. E aí, por pressão até, teve uma época que eu comecei a trabalhar numa empresa, só que essa empresa também tinha muitas mulheres, e aí... Eu não deixava de vender, então eu sempre vendia para elas. E aí eu já ganhava mais vendendo para elas do que trabalhando, porque era no centro. Então eu já aproveitava para comprar quando eu tava lá, na hora do almoço, e ficava mandando malinha nos malotes para que elas, né, para que elas olhassem. E durou pouquíssimo tempo porque não fazia sentido algum. Mas existia essa pressão. Agora se coloca no lugar deles. Sim, Até eu, quando eu paro para pensar, se fosse minha filha, não tem como apoiar. Não tem como apoiar. Dentro das crenças que elas têm, dentro de tudo que elas viram, dentro de toda a expectativa, não tem como eu dizer assim, ai, eu não tive apoio, nossa, que triste. Não, não tem. Tipo, eu acho que não apoiaria também no lugar delas. E aquele sonho era meu. Então, existia necessidade dentro de mim de mostrar assim, não, mas peraí, vai dar certo. Não que naquele momento não houve uma pequena revolta, óbvio que houve, né? Eu tô olhando agora com maturidade, anos depois de tudo ter dado certo. Mas a ideia era essa, poxa, como assim? Essa menina que estudou a vida inteira, que, né, que eu investi nela, que eu paguei os estudos e agora ela não quer fazer faculdade, ela não quer ser funcionária pública, ela não quer uma carteira assinada, que era tudo que eles acreditavam que eles estavam investindo para isso, né? Dando e aí certo. na hora de querer colher, vai tudo na cabeça deles por água abaixo. E por mais que eu estivesse prosperando, o que eles viam? Uma menina em casa, montando bijuteria em cima de uma mesinha de café da manhã. E eu tava prosperando, eu tava guardando, assim, eu sempre fui muito organizada financeiramente. Eu tava guardando, era tudo contadinho, era tudo muito direitinho, mas não era isso que elas enxergavam. Então houve sim uma pressão muito grande nesse sentido, né? Eu fui muito persistente, realmente eu fui muito persistente. Porque eu comecei a trabalhar na época, não porque eu não ganhava dinheiro, mas porque as pessoas me cobravam. Não, tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir. E ali não durou, porque realmente não fazia sentido algum financeiro pra mim. Eu já ganhava mais do que o meu salário estando em casa, vendendo em casa. Sim. Só que ali foi bom, porque daí eu aumentei minha carteira, né? A minha cartela de clientes ainda ficou maior. Então, isso foi realmente muito complexo. Foi bom ter acontecido, inclusive. Foi ótimo, foi excelente. E aí, hoje, depois eu fui mãe. Aí pensa, mais um baque. Eu tava, assim, numa ascensão absurda quando eu engravidei. Pra mim, foi extremamente traumático. E depois foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí eu tinha o sonho de casar. Eu namorava desde os 13 anos. Casei com 21. Foi super complexo ali aquele momento. E a minha filha tava lá comigo. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas reclamando, ou quando chega isso pra mim, não adianta. Se é o teu sonho, é uma frase que eu sempre repito. Contra resultados não há argumentos. Trabalha pra fazer dar certo. Porque tu não tem que esperar que a pessoa que tá do teu lado, com as convicções que ela tem, com as crenças que ela tem, com o que ela viu, com o que ela vive, simplesmente te apoie porque é o teu sonho. Sim. Hoje isso tá muito claro pra mim. É o meu sonho. Ponto. Eu vejo que na vida do empreendedor, eu acho que a pressão ajuda muito no resultado. Eu passei por 2 pontos de inflexão, assim, também. Primeiro, quando eu abandonei, pedi demissão do trabalho, eu ganhava super bem e viajava o mundo inteiro por causa do trabalho e para minha mãe era o orgulho, né? Sair nas amigas lá, tomar chazinho, meu filho agora tá na China, agora tá na Europa, agora tá não sei aonde, entendeu? Era o orgulho dela tá falando isso aí pras amigas. Daí eu falei pra ela,
mãe, tô saindo e tal, já vou pedir demissão e tal. Daí ela enlouqueceu. Enlouqueceu. Porque ela sempre foi, ela é funcionária pública. O meu pai era empreendedor, mas depois quebrou e tal. Mas ela é funcionária pública, então na cabeça dela, não, eu ganhava um belíssimo salário. Tá garantido, vai ser o que quer. Exatamente, tu tá louco, não sei o que tu quer empreender, olha aí teu pai, aquela coisa toda. E aí tu ouvir de dentro de casa isso aí, principalmente uma idade jovem, que tu ainda não tem certeza das coisas, fica se questionando muito, é uma situação difícil, né? Tem que ter meio que tem que ter uma vontade, uma força interna e uma certeza pra dizer, é o que eu vou fazer e acabou. O meu caso foi bem diferente, assim. Eu sempre tive apoio da minha família. Que legal. Eu sempre tive, assim. Meu pai foi muito. Ele foi um grande empreendedor para mim, vou dizer assim. Ele saiu de garçom para a maior cozinha industrial do estado. Uau. Então, realmente, mais de 160 funcionários, tal. Depois veio a vender empresa, quebrou, né? E depois não conseguiu mais se levantar em função de outras coisas. Trabalhei com ele um tempo também, depois saí. Mas tudo que eu queria montar ou tudo que eu queria fazer, eu sempre trocava ideia com meu pai. E meu pai sempre falou assim: filho, tu acha que vai? Vai. Mete a cara, vai embora, vai, tu vai conseguir, eu te conheço, eu sei como é que tu é, não sei o quê. Então, assim, eu tive sempre o apoio, independente se ia dar certo, se não ia dar certo, meu pai sempre me apoiou muito. Então, uma das coisas era, pai, ó, te amo, viu? Então, é uma coisa que eu sempre tive isso em família. Então, é algo que eu não sei dizer, a família não me incentivou em alguma coisa, a família, não, isso eu nunca tive por mim. Embora meu pai, quando eu criei, meus irmãos aproveitaram meu pai, né? O que meu pai sempre dava as coisas, fazia as coisas, né? Tenho 2 irmãos bem mais velhos do que eu, né? Eu sou o mais novo. Só que na minha época de aproveitar, eu não pude, né? Vamos dizer assim, eu não tive isso. Então isso também me fez trabalhar, me fez com 17 anos ter uma agência de turismo, vender passagens rodoviárias na época, e depois abri confecção, e trabalhei com ele numa distribuição de alimentos, depois daí trabalhar em família também não dava muito certo, daí, entendeu? Algumas coisas assim, mas eu aprendi muita coisa sobre empreendedorismo com meu pai, né, na época. Então é uma coisa que a gente sabe que muitas vezes as famílias às vezes não apoiam as pessoas por alguns determinados motivos ou crenças, né, que a gente tem, né? Não, e o Brasil é um país nada amistoso para o empreendedorismo. Nossa. Né? E como tu falou, todas as famílias querem, vai fazer concurso público, vai não sei o quê. Então, 4 minutos difícil, uma né? empresa fecha no Brasil. Exatamente, é Então, bem pensa, difícil. quantos negócios são falidos, né? A minha esposa é a mesma coisa, tem um negócio também há 12 anos, já bem consolidado, mas no início a gente ia lá, o pai dela funcionário público também, e perguntava pra ela, tá, quando é que tu vai arrumar um emprego? Quando é que tu vai trabalhar? Às vezes falava assim, quando é que tu vai começar a trabalhar? E ela lá, só se virando pra fazer dar certo. Acho que hoje a realidade, hoje as pessoas têm uma consciência maior do que é o empreendedorismo, né? Inclusive muita gente se aventura, né? Enfim, de forma até leviana no empreendedorismo, mas hoje é mais claro para as pessoas, mas não era tão claro assim, né? Eu percebia isso, tipo, um preconceito absurdo. Mas para mim tava bom porque tava dando resultado. Sim. Quando eu converso com as minhas clientes, né? E elas vêm, ou às vezes alguém me pergunta, qual a dica você dá para a pessoa que quer começar o que está começando? E eu sempre falo a mesma coisa, cara, cuida da cabeça. Porque aqui é inteligência. Total. A dificuldade, ela vai vir, não tem não vir, não tem só colher flores, não tem um caminho lindo. Ela vai existir. Se tu não tiver com a cabeça muito boa, se tu não tiver, assim, muito focado em olhar pra frente, esquece. Eu sempre Porque falo, os desafios vão vir. a pergunta é, tu quer? É. Porque, não, eu quero porque dá mais dinheiro, porque eu vou ser dono, porque não, tu quer. Horário flexível, eu adoro do horário flexível. Exatamente, eu acreditar. A do horário flexível pra mim é sempre a melhor. Então, acho que a pergunta sempre é essa. Tu realmente quer esse Horário negócio? flexível é bom, Quer né? o negócio em si? Até o Luiz uma vez estava com uma questão lá na imobiliária e aí ele me perguntou, não, eu vou vender e tal, vou deixar pro sócio e tal, vou vender, vou sair fora. Eu falei, Luiz, tu quer ter imobiliária? Quero, não, eu ainda quero. Tá, mas a imobiliária essa é tua, tu que fundou, é teu o nome e tal, tudo teu. Tu tem que correr atrás do que tu quer, cara. E aí ele foi lá e virou a chave e mudou o negócio dele da água pro vinho. Total. Né? Porque Os realmente... dois estão bem hoje, a gente se dá super bem, né? Eu e sócio, assim, né? A gente teve 4 anos, 7 anos com a imobiliária. Durante 4 anos a gente foi sócios, né? E a gente teve uma amizade muito grande. Chegou um momento que a gente
tipo, 2 meses ali que a gente olhou um pro outro e falou, cara, não dá mais, né? Cada um tem que seguir o seu caminho. Daí a gente foi na briga de saber. Briga não, né? Imagina a negociação de, tu vai ficar com a empresa, eu vou ficar com a empresa e tal. Aí nesse momento eu já era bastante amigo do Rafa. Eu falei, Rafa, preciso trocar uma ideia contigo. Eu troquei uma ideia com ele. E o Rafa falou essas palavras e falou assim, cara, eu vou conversar com ele, eu vou ficar com a empresa. Porque a gente não sabia se ele ia ficar ou eu ia ficar, né? Aí no fim a gente conversou, eu negociei, fechei, comprei a empresa dele. Hoje ele tá também super bem, tem uma mulher com a esposa, cara, um cara que eu gosto muito, assim, tenho um carinho muito grande por ele. Até a gente viu recentemente, né? A gente foi almoçar, vimos recentemente. E só que eu consegui fazer a minha administração, a minha forma de fazer a gestão. E em menos de um ano, a minha empresa ela explodiu no mercado. Então, hoje, graças a Deus, assim, a gente é uma referência em Floripa, então a gente sabe que, né, tudo que a gente queria fazer, ou que eu queria fazer, às vezes, se a gente queria não, a gente trava, né, muitas vezes, né? E nesse momento, não. Então, tipo, o Rafa é um cara que, pra mim, o que a gente foi tomar um café e conversar, ele sabe a importância dessa conversa que a gente teve. Pra minha vida e pra minha carreira profissional dentro da minha empresa hoje, Transforma né? tudo, né? Isso, totalmente. Então, ele sabe, quando ele fala isso, ele sabe o carinho que eu tenho sobre isso com ele, né? A gente falou um pouco dos filhos ali, eu queria trazer isso mais pro lado empreendedor. Qual é a importância que tu teve na tua vida de ter filhos pro teu negócio? Eu fui mãe aos 21 anos. Imagina, assim, voando, explodindo. Então eu casei quando eu estava grávida, né? E logo fui mãe. A minha primeira filha, gente, aquele bebê sofreu, tá? Porque com 6 dias eu voltei a trabalhar. E aí eu levava ela para todos os lugares, né? Tipo, imagina, então eu ia atender clientes, trocava dentro de provador e tudo mais. E durante meses era o carro, enfim, né? As pessoas que me ajudavam ali. E o meu escritório antigamente ficava numa edícula nos fundos da casa da minha mãe. Então eu tinha esse suporte. Depois que eu fui mãe, a minha mãe parou de trabalhar nessa empresa que ela trabalhou durante 18 anos. E aí eu tinha meio que esse suporte. O que mudou ali, quando eu me tornei mãe, foi realmente o meu foco. Tudo mudou. Eu sempre fui muito focada, sempre fui muito disciplinada. Mas agora a gente tem mais responsabilidade aqui. E parece que mudou, assim, até pela questão do orgulho. Nossa, eu quero que ela tenha orgulho da mãe dela, eu quero que ela mude. E eu sabia que tudo que eu quisesse dar pra ela dependia de mim. Então eu precisava correr atrás, né? E essa que era a minha realidade. Então ali naquele primeiro momento, nossa, foi uma transformação completa. Eu digo que não foi nem que eu mudei muito, eu parece que ficou para trás uma pessoa e nasceu outra daquele ponto, né? Legal. E aí foi bem intenso, porque eu não dormia, tipo, eu tive muita privação de sono, minha filha tinha muita dificuldade, ela é uma criança ótima, mas à noite, gente, eu lembro que ela acordava a cada 40 minutos para mamar. E eu passava as noites viradas e no outro dia trabalhava o dia inteiro com ela, sempre com ela, trocava. Peraí que eu vou trocar. Levava. Aí atender cliente, a cliente segurava ela pra mim e assim a gente foi. Mas foi maravilhoso. E hoje, assim, poder olhar pra trás, ver tudo que eu construí, olhar pra ela, tudo que eu posso oferecer, nossa, pra nossa família, é a melhor recompensa que bonito, existe, isso é né? bacana. Eu me lembro, eu e minha esposa, a gente não tem suporte familiar aqui, a gente veio do Rio Grande do Sul, ficou toda uma família lá, então era só nós dois. E aí eu me lembro quando a Laura era pequenininha, de madrugada eu que acordava mais pra ir acudir ela e tal, atender. E aí eu, obviamente, demorava pra dormir, eu não conseguia dormir, eu aproveitava pra ficar no celular falando com a Ásia, com os clientes da Ásia. Porque lá Exatamente. Então eu ficava sempre 2, 3 horas por noite, aí meio que depois acostuma e acabou ficando bom pra mim. Mesmo, então, acabou ficando bom, eu consegui adiantar muita coisa, comunicação e tal, e aí eu ficava de noite 3, 4 horas por noite sempre. A minha mais nova também é a Laura. Ah, é? Uhum. Ah, legal. É, Laura, mais nova. E aí até, esses dias um amigo lá do Sul até brincou, pô, cara, coitado da tua filha, da Laura, deve ser um saco ser tua filha, porque toda hora eu tô querendo ensinar alguma coisa pra ela. A gente vê muito, eu gosto de ver esses filmes da Disney e tal, com ela, toda hora eu paro o filme e aí eu comento, tu viu, aconteceu isso por causa disso, então a moral da história é que tu tem que progredir, tu tem que não sei o que, daí o meu amigo, coitada, pequena, deve ser um saco, ele ficar contigo toda hora querendo dar lição, ensinar. Então, Não, diz uma coisa, voltando ali para teu viés de empreendedorismo, né? Que a gente já desde nova tu sempre estava vendendo antes B2C, né? Tu sempre vendia para o consumidor final. E daí você
teve uma mudança de chave para vender para B2B, né? Da onde que veio, surgiu Olha, essa na oportunidade? A venda B2B, ela começou muito cedo, tipo, quase que no início. Já desde o Já. começo. Já. E curiosamente, não sei te explicar muito de onde veio isso, eu já queria isso, já era o que eu queria. Talvez porque na fábrica onde a minha mãe trabalhasse, o foco também, por curiosidade, a minha mãe trabalhava numa empresa que era da irmã dela. Que é da irmã dela até Tá, hoje, né? Até ok. hoje funciona. Minha mãe é costureira. E o foco, de fato, era venda de atacado. Então, eu não sei se talvez por ouvir sempre a minha mãe falando e tal, aquilo ficou no meu inconsciente em algum momento, aquilo, né? Então, obviamente que no início eu vendia ali para as nossas clientes, mas já tinha aquilo, né? Ah, e se eu vender para uma loja? Eu vou lá oferecer para a loja vai toda. vender para um monte. Aí eu lembro que tinha uma loja que até hoje eu conheço, até hoje eu tenho contato com as donas, que ficava perto da minha casa, dentro de um supermercado. E eu, um dia eu vou vir aqui fazer essa. Hoje eu sei que o nome é prospecção, né? Mas na época eu não sabia, eu vou vir aqui conversar com a dona da loja, né? E aí, assim, eu fui lá, deixei o meu nome, não era nem cartão, deixei meu nome, conversei com a vendedora, sempre, né? Não, peraí, deixa eu primeiro conhecer a vendedora, deixa eu conquistar aqui a vendedora, que ela vai fazer uma boa propaganda de mim. Sim. E aí já deu certo ali, foi super fácil, já no primeiro contato já deu certo. E aí ali eu fui começando a crescer e escalar, só que realmente eu não tinha produtividade, né? Imagina, eu produzia sozinha. Sim. Então, eu lembro que eu ficava um dia produzindo para poder atender uma loja no outro dia. Naquela época, quantas peças tu fazia num dia, tu lembra? Mais ou menos. Eu sempre tive meta. Eu sempre fui muito. Sempre trabalhei muito com metas. Muito Então, legal tipo assim, eu sentava de manhã, eu só vou levantar daqui a hora que eu fizer 20 peças, por exemplo. Eu só vou levantar daqui. Aí eu lembro que eu ficava já criando a estratégia na minha cabeça. Pra fazer 20, eu vou fazer 2 dessa, que é um pouco mais demorada, mas que eu sei que vai vender bem. Eu vou fazer 4 dessa, que é mais barata, mas ela é bem rapidinho, então eu consigo produzir mais. E eu já ficava assim, né? Arquitetando igual. Pô, Sabe o que é? Montaram estratégia já. Como Não, tu falou, não tem consciência nenhuma, a né? teoria da administração ou de gestão do negócio, que hoje tem várias nomenclaturas para definir toda essa, e na cabeça da menina lá de 20 anos já estava maquinando, né? E ninguém me ensinou, Ensinado ninguém me nada, né? explicou. E o que eu acho Na prática, total. o que eu acho mais curioso, uma grande virada assim, de chave na minha casa foi quando a minha mãe começou a vender prata. E aí ela já tava vendendo, e aí ela já vendia e tal. E ela tinha uma amiga que vendia e gostava muito. E essa amiga dela que vendia aqui e dava as coisas pra ela vender, indicou a representante, e aí acho que foi o primeiro peitaço que ela deu assim, não, peraí, vou comprar, vou investir. Com cheque, né, parcelado, mas vou comprar e vou investir. E aí chegava aquelas peças de prata, a gente tinha que precificar tudo. A minha mãe não gostava de precificar. E a gente colocava uma etiquetinha nas peças. E eu ficava assim, gente, peraí, mas se essa etiqueta cair, não tem como eu saber qual é o custo. Porque não tinha romaneio, nota, não tinha nada. Tipo, era tudo ali feito. E aí eu pensava, pera, eu tenho que pensar numa forma, isso tudo eu, com 14 anos ali, em anotar tudo isso e saber se cair essa etiqueta, aonde que eu vou buscar o quanto eu paguei por essa peça, por exemplo. Né? Porque senão a todo momento não tinha WhatsApp, não tem como a todo momento. E aí eu lembro que eu pegava uma folha de caderno e eu passava horas. Brinco com corrente, todo o detalhe, fina, com o detalhe da peça, poder saber qual era. com uma pedra que não sei o que eu paguei tanto e eu vou vender por tanto. Assim. E aí a minha mãe me via passar, tipo, um dia fazendo aquilo, que era mais tempo do que eu demoraria pra precificar. E ela dizia, minha filha, pra que tu tá perdendo tanto tempo com isso? Só que na minha cabeça fazia muito sentido que eu precisava ter aquilo, sabe? E eu sou zero administrativo, eu sou muito mais de pessoas, criatividade e tal, mas na época aquilo fazia muito sentido na minha cabeça. Tinha que fazer, sabe? Mas tu falou, sou mais criatividade e tal. Isso aí te forçou, de certa forma, lá no início, a fazer o teu cérebro se acostumar que eu preciso achar solução, eu preciso estar sempre maquinando, pensando, e aí te moldou a tua cabeça, teu pensamento, teu raciocínio dessa maneira. Não precisar, eu vou delegar para alguém fazer, ou eu vou esperar que alguém resolva para mim, ou um chefe, ou sei lá quem. Então, te forçou a preparar o teu cérebro para estar sempre pensando em solução, né? Então, isso aí é sensacional. E aí, quando eu podia, eu ainda ia lá e ticava a peça que eu... essa aqui eu vendi, vou lá. Tipo, na minha listinha. O prazer da venda é dar o tiquezinho, né? E sem falar, o empreendedorismo não é para todo mundo, né? Não. Pô, né? Então, a gente sabe porque... Essa frase eu uso lá em cima, Prisma é para todo mundo, mas nem todo mundo é para Prisma. O empreendedorismo é a mesma coisa. Né? Ele tá aí para todo mundo, mas nem todo mundo quer pagar o preço, né? Não, é um preço alto. Eu vejo hoje, por exemplo, às vezes chegam colegas conhecidas me dizem assim, ai Mari, eu quero, sei lá, um exemplo aleatório, eu trabalho no banco, não tô mais feliz, quero sair do banco, me dá dica, me ajuda, nananã, qual sistema eu compro?
Falei, cara, tu não tem nem a validação do produto. Isso. Tu quer comprar um sistema sem... O que eu falo, né? Pra quem tá começando, assim, tipo, ponto 1, o que eu vou fazer? Compra qualquer coisa pra vender, já que tu quer vender, se o teu objetivo é esse, porque normalmente elas me chamam pensando no varejo, né? Vou vender roupa, vou vender acessório, enfim. Cara, pega um produto e faz uma validação. Entende como é. Escuta uma objeção de um cliente. Escuta o cliente chegar pra ti e te trazer uma objeção. Entende o que é. Entende qual é a dificuldade. Aí depois que tu entendeu, tu vai poder escolher se é realmente isso. E aí sim tu vai pensar na retaguarda. Não é assim. As pessoas têm vou montar um e-commerce. Aí eu vou pegar a melhor plataforma. A pessoa não sabe o básico, que é a compra, que é vender, que é como ofertar um produto. Mas eu vejo muito comparado com o teu caso. No início, por exemplo, tu lá 14 anos ou 17, tu não tinha dinheiro para se dar o luxo, eu vou alugar uma sala, eu vou preparar toda a sala, eu vou comprar vou montar o site, vou comprar um sistema CRM, vou comprar Pica um das cheirinho, Galáxias, uma caixinha, isso, exato. um presente pra botar dentro do corpo. Então tu já começou justamente pelo início, que é o produto, que é montar, que é o primeiro passo. Então hoje as pessoas que estão trabalhando e tal, CLT e querem empreender, às vezes elas já têm uma verba montada e elas já querem começar de certa forma grande. Já quer começar com um ponto comercial grande, com uma sala, mas não tem o cliente e não entende do produto. E o pior de tudo, não entende o que o cliente precisa daquele produto. Não entende o cliente. É a mesma coisa que hoje eu chegar pra vocês e falar assim, olha, quero vender imóvel, me indica uma sala pra eu abrir uma imobiliária. Vocês vão me dizer, não, peraí, né? Calma aí, o que tu quer vender? Qual é o segmento? Pra qual cliente? Né? O que tu tá pensando? Calma, não é assim, né? E ainda pensando nisso tudo associado a risco, né? Porque quem me busca me fala o seguinte, eu tenho hoje uma renda X e eu tenho a expectativa de ganhar 2x fazendo isso. Porque pra mim não tá bom, porque eu quero ter flexibilidade de horário, que é o que eu mais escuto. Eu me sinto muito preso, eu quero ter mais flexibilidade de horário. Mal eu quero sabe. ter mais não sei o quê. Mal sabe que a gente trabalha 24 horas por dia praticamente. Meu Deus, obviamente que tem, né? Não, é maravilhoso. Não, eu vou dizer pra vocês que assim, eu sou 300% realizada, mas assim, não é pra todo mundo. Não é uma vida que todo mundo vai conseguir viver e vai saber lidar. Não é para o empreendedorismo, não é para todo mundo. Quantas pessoas a gente tá com a gente conversando e fala assim, meu Deus, Luiz, como é que tu dá conta disso? Falei, cara, já virou costume, virou rotina pra mim. Eu gosto que eu faço, virou rotina. Mas o preço que ia se pagar no início do negócio, quando ele ainda está se formando, quando ele ainda é um bebê, é muito alto, né? Lá na minha empresa, na outra, tem há 12 anos, os 7 primeiros anos, eu fiquei tirando R$1.000. Mas eu penso assim, então, qual é o custo de tu fazer algo que não te completa pro resto da vida, né? Quanto custa? Né? De repente, tu trabalhar com algo que não te faz feliz, com que não te dá prazer, tu vai te dedicando, né? Quanto custa? Tu simplesmente vender a tua hora, não que eu não incentivo ninguém a empreender, porque eu acho que realmente não é para todo mundo. Sim. Mas olhando por outro lado, me perguntaram no domingo nesse evento que eu tava, nossa, mas é tão difícil, mas a produção, o tema era sobre, a pergunta era voltada à produção, né? A cadeia produtiva e o quão difícil era, porque a menina tava passando por essa dificuldade. Ela, nossa, como que tu não enlouqueceu ainda? Porque é muito difícil. Eu falei assim, cara, daí tinha várias pessoas. Eu perguntei, quem vende serviço? Eu. Quem vende produto? Eu. Quem trabalha online? Eu. Quem é profissional? Eu. Tá. Não é difícil pra vocês? É difícil. Então, tipo, tudo é difícil. Cada um no seu degrau. Cada um no seu degrau. Assim como as dificuldades do início lá, do meu início, são extremamente diferentes das minhas dificuldades de hoje. As pessoas falam, tu não erra? Nossa, eu erro pra caramba. Só que os erros são outros em proporções diferentes. Antigamente, quando eu errava, quando eu produzia uma peça que não vendia, por exemplo, eu produzia 2, 3 daquele modelo. Hoje em dia, se eu erro um produto, eu produzi 100. E aí, o meu prejuízo é muito maior. O meu erro é muito maior. Hoje, quando eu invisto num fornecedor, proporcionalmente talvez... é muito diferente. Exato, e ele atrasa a minha produção. Nossa, olha só o prejuízo que eu tenho de não ter aquele produto que eu já paguei, enfim. Então, que tem que entregar logo. Que às vezes eu já até vendi, porque daí eu já fotografei, porque daí eu já recebi um protótipo e já me empolguei, já queria vender. E aí, tipo, não tem o produto, né? Então, é tão complexo, porque a vida do adulto, ela não presta, né? E essa é a vida do adulto. A gente... Não vai ser fácil, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A diferença é que as responsabilidades vão aumentando e também os nossos objetivos também vão subindo cada vez mais e cada vez mais a gente também quer mais.
outra situação também que é muito curiosa de a gente levantar aqui é que lá no início, eu lembro que tipo assim, ó, eu almejava números, sabe? Lá no início, quando eu vendia um brinquinho pra uma loja, pra 2 lojas, aí eu tinha minha meta de 10 mil. Uau, consegui vender 10 mil reais sozinha, com custo nada, com custo zero. Aí mudava pra 20 mil. Nossa, dobrei! Aí depois, e aí tu vai aumentando, e aí tu vai aumentando. E aí, de repente, eu lembro que eu olhava lá atrás e eu pensava assim, meu Deus, fulana de tal, que tipo, eram as minhas concorrentes, eu pensava assim, fulana de tal deve vender 100 mil reais. Meu Deus, se um dia eu conseguir vender 100 mil reais. E hoje, tipo, não paga meu custo fixo, entende? Então, tipo assim, ó, hoje tu vai vivendo e tu vai vendo que, tipo, a tua perspectiva, ela... É outro degrau, né? É outro degrau. E tu vai olhando pra... E a dificuldade tu vai se preparando para nova dificuldade, mas a dificuldade tá ali todo dia, né? Eu leio todo dia. Todo dia. Eu me lembro a primeira vez depois que eu pedi demissão lá no emprego, quando eu trabalhava, eu só me preocupava em vender, nem sabia o que era empresa, o que era contabilidade, o que era nada. E aí depois eu abri a empresa e fiz a primeira venda lá e eu não tinha nota, não tinha empresa, não tinha CNPJ ainda, mas eu já estava operando. E aí tinha que mandar uma nota pro frigorífico pagar, evidente. E aí eu arrumei um conhecido que tinha uma loja de pneus, vendia pneu, e eu falei, cara, era meu amigo, faz uma nota pra mim, assim, assado, cara. De pneu, mandei pro frigorífico, aí o cara que eu vendi lá me ligou. Não, como é que eu vou te pagar? Não tem como te pagar uma nota de pneu aqui, cara. Porra. Nem pra ficar perto, né? Exatamente. Então, tu vê, Um restaurante, sei lá. Assim. Então, são desafios que nem hoje. Porra, hoje emite 1 milhão de nota por mês, né? Quantos... O desafio vai vindo e tu vai tendo que te preparar. Então é difícil também. Hoje também tem as dificuldades de hoje em dia. Né? É complexo. É complexo. E essa parte burocrática também sempre foi meu calo, sabe? A parte burocrática, essa parte de administrativa. Meu Deus, meu contador passou algum bom trabalho comigo. Porque eu sou... eu não... Sei lá, pra mim não faz sentido nenhum aquilo ali. Eu não gosto, não sabe? E o empreendedor quer estar ali pra resolver... O empreendedor tá ali pra resolver o problema, né? E aí o cara quer nota, aí o cara fala, tu precisa de nota, para aí que eu vou te arrumar uma nota. Tô ali pra resolver, que vamos pro próximo, né? Então até dar a volta E onde que tu sentiu a necessidade, Mari, de abrir uma loja física? Tu gostou? Ainda tá felizona com ela? Eu nunca quis. O que acontece? Eu fiz uma grande amiga ao longo dessa minha jornada. Deixa eu mandar um beijo pra ela. Beijo, Fê. E foi muito curioso, porque a gente se conheceu no CrossFit. Aí a gente morava super perto, não sabia, a gente se conheceu, chegava mais cedo, começamos a trocar ideia, e aí a Fê, na época, tava passando por uma dificuldade financeira. Tava passando por um problema, enfim... E aí eu falei, Fê, eu vou fazer uma coisa que eu não faço mais, que eu já fiz, mas não faço mais. Eu vou separar uma mala pra ti. Ela trabalhava no banco na época. Acho que na época que eu conheci ela trabalhava 8 anos já no banco. Tinha um cargo super de confiança e tal. Vou separar uma mala pra ti e vou te dar pra vender. Faz essa experiência, vende pras tuas colegas e tal. Ao final disso, vou te ensinar ali a precificar. Tu recebe, me paga o que tu vendeu, me devolve o que tu não vendeu. Fechou. No primeiro dia, Fê já foi assim, já vendeu super bem, né? Estando ali naquele primeiro momento. E ela continuou, ela gostou muito, continuou, né? Depois a gente organizou as coisas e ela continuou vendendo. E ela foi se dedicando muito, a Fê, mãe de gêmeos, e aí ela queria estar mais com os filhos dela, já estava há muito tempo no banco, já sentia que não servia mais naquele espaço e tal. E ela dizia, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir uma loja. Eu falava, tu é louca, eu não quero abrir uma loja. E aí, curiosamente, um dia eu tava passeando em Jurerê e uma cliente minha tava na frente da loja dela e eu vi que a loja estava extremamente abandonada. E aí eu passei por lá, ela falou, Mari, fui cumprimentá-la, né? Fui visitá-la, tava fazendo outra coisa, parei pra visitá-la. Ela disse, Mari, passei num concurso, não lembro direito, na Europa, e eu tenho que vender a loja. Tipo, acho que era, se eu não me engano, era novembro. Em janeiro eu me mudo e vou pra Europa. E nada por acaso. Nada por acaso. E assim, ó, tipo, tô vendendo a loja é tanto e tal, não sei o quê. Daí eu peguei e liguei pra Fê na hora, falei, Fê, surgiu uma oportunidade aqui pra ti. Aí ela disse, sozinha eu não quero, só se tu for comigo. Eu falei, eu não vou. Aí ela assim, não, se tu for comigo, então vamos ver a loja e tal. E aí a gente foi juntas ver a loja. A loja, assim, dá vontade de chorar, porque tava muito, realmente abandonada. Não tinha mais nada, tava bem feia a loja. Aí eu lembro que, tipo assim, ela pediu X e a gente ofereceu metade do X, porque de fato eu não queria. Daí eu falei, Fê, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer meio X pra ela
Nem lembro do valor exato, mas vamos oferecer meio X pra ela, porque daí se for pra ser, é pra ser, se não for pra ser também, Tudo bem. não faço questão, tudo bem. E ela aceitou. E ainda assim, era meio X parcelado e não sei quantas vezes. Eu falei, cara, agora como é que eu vou dizer que não? E aí, isso era tipo, a loja em Jurerê, né? A gente pegou a loja, acho que início de dezembro. Eu falei, tá, mas então tenho mais uma condição, eu cheia das condições, né? Eu só abro a loja se a gente abrir ainda esse mês. Imagina, a loja tava horrível, tinha que reformar a loja inteira. Não, ainda pegou o verão. Daí ela, claro, eu queria pegar o verão. Daí ela disse, não, mas não vai dar tempo. Eu falei, vai dar, vai ter que dar. Vai ter que dar. Ou tu tá comigo ou tu não tá. E aí, pra mim, eu tenho um senso de urgência, assim, bem apurado. Eu sei que a gente abriu a loja em 20 dias. Eu não tenho esse problema. Não, eu tô não tem, tranquilo. não. Ah, bem tranquilo. Não, eu deixo todo mundo... Assim, eu deixo todo mundo doido. É, aqui. Todo mundo, assim. Eu enlouqueço todo mundo ao meu redor. Mas em... Meu marido que eu diga tá ali, coitado. Mas em 20 dias a gente abriu a loja. E eu lembro que a gente abriu a loja dia 21 de dezembro. A gente trabalhou do dia 21, daí a loja ficou aberta do dia 21 até o dia 30. Nesses 9 dias, a gente vendeu mais do que o dobro, Legal. do que o mês inteiro do ano anterior dela, do que dezembro inteiro dela. E a gente já explodiu, assim. Em janeiro, a gente vendeu, assim, eu fiquei... É uma loja pequenininha e a gente faturou super bem, fevereiro super bem, Opa. veio o inverno muito bem, e aí veio a pandemia. Sim. Em março veio a pandemia, a gente fechou a loja. Só que nem eu, nem a Fê dependíamos da loja. Então a gente não tirava nenhum real dali. Tipo, todo o dinheiro voltava. A gente fez o investimento inicial. Eu falei, cara, tá tudo certo. Se der errado, deu errado. Se der certo, deu certo. Deixa o dinheiro aí, vamos ver. E aí a gente foi investindo cada vez... Que eu acho que esse é o segredo, realmente. Pro varejo, principalmente. Pra quem depende de estoque, pra quem depende de varejo, o segredo é tu ter um caixa sadio. Pra que tu possa investir. Então, tipo, nunca faltou a novidade, nunca faltou o produto novo, nunca faltou nada novo. E a gente sempre pôde realmente investir na loja. E aí, assim, a gente foi dando muito certo. E aí, hoje a Fê já saiu do banco, ficou 11 anos no banco. Hoje ela toca, ela opera completamente sozinha a loja. Coitada. Ela faz praticamente sozinha e ela cuida dessa parte do varejo desse canal, que é um dos canais que a gente tem da marca de varejo, é a única loja. A gente pensa hoje, né, como o mercado muda demais e olhando para frente, a gente já pensa em abrir outras unidades, assim, mas durante anos não era nosso objetivo. Você vê como muda a visão do negócio, né? Não queria. O varejo, principalmente, assim, olhando para o futuro, eu não sei como é o mercado de vocês, eu desconheço, né? Mas falando em venda, se a gente traçar aqui uma linha do tempo, desde que eu comecei lá com 17 anos e agora 17 anos depois, talvez a gente tivesse que trocar um nome. Sim, Porque sim. mudou completamente, né? Imagina, comecei lá, não existia WhatsApp, era no caderninho. Pouco se falava de cartão de crédito, existia, mas não era todo mundo. A gente comprava no cheque, tudo era no cheque, Sim. tudo era cheque, tudo era cheque, tudo era cheque. Né? Muito caderninho, muita coisinha assim. Depois veio o WhatsApp, que deu uma bela reformulada. Aí entrou a questão das vendas online, dos e-commerces, que hoje, tipo, depois da pandemia, que deu uma baita acelerada. Né? E aí a gente foi criando canais, recursos, formas diferentes de vender, mas a concorrência veio pro teu lado, né? Hoje não tem mais tamanho. Hoje não importa que eu tenho 30 funcionárias, não sei o que, não sei o que. A menina que abriu uma lojinha lá no Maranhão e colocou online, ela é minha concorrente. Ela abriu um Instagram, eu tenho uma loja. Vendendo mesmo o produto semelhante, né? Produto no mesmo segmento. Então, realmente, tá diferente. Tem que aprender a dançar uma dança diferente, né? E esse negócio do Instagram ou do online fez com que muita gente entrasse no mercado de forma mais acelerada, né? Mais rápido, mesmo sendo players bem menores, mas às vezes até uns aventureiros que acaba, às vezes eu vejo pelo negócio da minha esposa, que também é assim, acaba meio que dando uma bagunçada no mercado. E no início ela reclamava muito, eu dizia... O que a tua esposa faz? Ela tem uma loja de importados online. Uhum. E ela reclamava, pô, fulaninho foi ali para os Estados Unidos passar férias, trouxe uma mala e aí tá dando os preços, porque não tem custo nem, né? Ia nas férias, não tinha custo de loja, não tinha custo de funcionário, nada, então o preço era... E aí ficava 2 meses vendendo, não conseguia vender tudo, porque não tinha nada não tinha cliente, não tinha carteira, e aí ligava para ela para ver se ela queria comprar o estoque. E ela reclamava muito, porque tá ofertando metade do preço e tal. E eu falei... Não, olha pelo lado bom, tu vai comprar um estoque aqui, já no Brasil, posto aqui, por um preço, se tu negociar todo o pacote, todo o volume, um preço melhor, acaba te ajudando de certa forma. Sem dúvida, né? Mas... É uma via de mão dupla. Da mesma forma que acelerou e ajudou muito, né? Porque nos ajuda muito hoje.
posso falar que o online é responsável por... Vou chutar aqui um número aleatório, mas se fosse para chutar, se fosse para apostar, apostaria de mais de 60%, 70% do meu faturamento hoje. Depende realmente desse canal, do Instagram. O cliente me vê lá, o cliente compra através de uma live, o cliente chega a mim, até mim lá, né? Tipo, óbvio que dentro desse caminho tiveram outras formas de eu fazer essa prospecção. Fiz muita feira, estive em muitos lugares onde estava o meu cliente, mas hoje é muito online. A venda nem sempre é através de e-commerce, né? Mas pelo WhatsApp, a gente se vende também, enfim, exatamente. A gente consegue fazer esse online, mas por outro lado, existe uma prostituição absurda, né? E isso é muito complexo, porque é o que eu digo, não sobrevive, mas bagunça. Então, tipo, é muito difícil tu explicar. Causa uma bagunça, causa um aglomero, né? Tipo, e às vezes explicar isso pro teu cliente é complexo. Eu que diga. Que tem de corretor que vou ser corretor porque eu quero ganhar bem e trabalhar pouco, né? Porque o corretor trabalha pouco e ganha bem, né? É sempre assim, né? Que todo mundo vê. Dizem. E daí eles vêm, nunca trabalhou com vendas na vida, vai lá fazer o curso de corretor, que é facílimo de fazer. E entra no mercado, daí começa a quebrar o mercado, daí começa a prejudicar, daí, por exemplo, tem em Itapema hoje são, sei lá, 3.000 corretores numa cidade desse tamanho, entendeu? São 700 obras numa cidade desse tamanho, é a cidade que mais valoriza no Brasil hoje, mas, né, tu vai conversar com 2, 3, o cara não sabe nem no cartório buscar uma matrícula de um imóvel. Esse é o tipo de corretor que trabalha lá, que tá entrando. Eu digo muito pro Luiz, os corretores, e eu vejo pela imobiliária deles, são sempre os mesmos que vendem. E os outros ficam girando. Sabe? A lei de Pareto, mais ou menos isso. Então, eu falo para ele, Luiz, esses que vendem são os que são corretores de fato. Porque os outros estão de passagem ali, ou foi demitido, ou vai tentar e tal, e não fica na profissão. Então, é essa pessoal que, como eu falei, da viagem, que vai lá, traz uma mala e tenta e cai fora, entendeu? Então, esses aí que acabam bagunçando o mercado. Não, e bagunça de fato, né? Realmente eles causam. São ciclos, né? Saem alguns, entram outros, saem alguns. E a gente tá lá, né? Acompanhando aquele movimento, mas não é insustentável, a gente sabe, né? Às vezes, numa matemática básica, ali numa continha de matemática básica, tu já vê que, poxa, não tem como, né? Faz sentido. A gente se vende muito, né? Que nem, por exemplo, no teu caso hoje, tu vendia pra cá. Né? Tu vendia aqui pra região, pros conhecidos, e foram ampliando, até que eu vejo, Florianópolis inteiro te conhece, vamos dizer assim, né? E até eu estava tomando um café com um amigo meu, Júnior, ali, e daí eu falei, pô, a gente entrevistar hoje a minha namorada. Conheço, sério? Pô, que legal, cara. A esposa dele, com certeza, deve, né, te conhecer. Eu falei, isso, então, acaba sendo conhecida na região. E hoje você é conhecida não só aqui na região, né? Então, você também se vende como profissional, as suas peças na sua rede social, para poder ter o atendimento online que você tem hoje. Você vende o Brasil inteiro, daí virou internacional agora, inclusive, né? A gente vende no mundo, tem clientes hoje no mundo todo, No mundo todo, né? Japão, Estados Unidos e tal. E essa transação, para ti? A gente chegou num determinado momento que já estava pequeno, né? Nossa cidade estava pequena. E aí existiam feiras muito fortes no meu segmento. Lá atrás fazia muito sentido. A gente participa até hoje, mas lá atrás foi uma grande virada de chave. Foi um grande ponto, assim, que acho que dos meus pontos de coragem que transformaram de fato a minha jornada, né? E aí eu comecei a participar dessas feiras, que eram feiras voltadas pro meu segmento, atacado de, na época, bijuteria, que nem era semijoia ainda. Montava realmente bijuteria. Nunca me esqueço, assim, o primeiro sim que eu ganhei, porque tu te cadastrava pra participar dessa feira, tinha uma fila, e pra tu entrar precisava alguém sair, né? Eu devia ter aí meus 22 anos, por aí. E aí eu lembro que eu tava cadastrada há muito tempo, e um belo janeiro meu telefone tocou e me falaram, vagou uma vaga aqui, tem uma vaga e, tipo, sei lá, era dia 5 e, a feira vai ser dia 25. Eu falei, tu queres vir? Eu falei, quero. Não, mas tu tem produto? Lógico. Lógico. Aí eu falei, tá, mas quantos produtos? Só pra eu saber, assim. Quantas peças tu acha que é o ideal eu levar? Um expositor iniciante começa com 3.000 a 5, 7.000 peças. Eu não tinha nem 300. Não tinha nem 300. Eu falei, eu tenho? Com certeza que tenho. Eu lembro que eu desliguei o telefone e pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Tipo, não tinha o que fazer. E a gente virou algumas noites, né? Produzindo, negociando com o fornecedor para acelerar também pedido, porque não tinha nada programado. E aí a gente foi com a cara e com a coragem, passamos muita vergonha, porque nenhum sistema decente eu tinha. Eu lembro que chegou um momento que o sistema era online, ele não funcionava, a gente tinha que escrever. Meu Deus, eu lembro, vai me dando um arrepio, assim. Mas deu certo, a gente fez o maior sucesso e ali a gente começou a prospectar clientes do Brasil todo.
E eu tenho clientes desde essa época que compram com a gente desde então. Acho que em um ano e um pouquinho, eram 3 edições por ano, nós nos tornamos um dos expositores âncoras da feira. Tipo, Legal. a gente já tinha realmente uma relevância muito grande lá dentro. A gente já se preparava para aquilo, foi uma baita virada de chave. E aí de lá serviu de vitrine para grandes marcas, né? A gente começou a fazer coleções fechadas para marcas. Eu cheguei a trabalhar para Morana e tal. E a gente produzia para lá. Eu lembro que, assim, tipo, o meu maior Pix, assim, Pix não, né? Na época era TED. Que recebi na vida foi de uma dessas coleções que eu fiz. Eu lembro que a gente produzia e dizia, meu Deus, se esse povo não pagar, o que que vai ser? O que que vai ser? E aí, no dia que entrou o pagamento, eu pensei assim, cara do céu, acho que agora eu tô rica. Não dava, tinha muita coisa pra pagar. E aí, foi uma outra, assim, baita virada de chave. A gente, nossa, foi, assim, suado, mas a gente nos tornamos um dos melhores fornecedores daquela marca durante algum tempo, até eles começarem a importar tudo. E assim a gente foi crescendo passo a passo. Eu fiz durante, acho que uns 8 anos, mais ou menos, feira. Fiz durante toda a gravidez da minha segunda filha, e ali a gente começou a mudar a nossa história também no pós-feira, né? Porque daí a gente tinha mais clientes de fora. E aí tudo começou a mudar. Aí o espaço que eu tinha já ficou pequeno, aí eu tive que já comprar, e comprei meus primeiros imóveis, né? Pra poder construir realmente uma fábrica nova, mudar, e comecei a aprender de gestão, crescendo e acelerando ali, multiplicando aquele processo. Mas hoje a gente atende hoje a gente tem uma média de 400 400, 500 clientes ativos no Brasil, e a marca Mariana Amaral Acessórios é uma das mais lembradas no Brasil. No Sul é uma das marcas mais importantes, então a gente conseguiu trazer essa relevância no cenário nacional e sempre também levando muito o nome do Sul, né? Porque eu tenho o maior orgulho de dizer, eu sou de Florianópolis, eu falo, não é bem Florianópolis, é do lado, é em São José, porque daí ninguém conhece, né? Mas assim, sempre... Não é grande Florianópolis. eu sempre gosto de enaltecer e falar que é feito aqui, que é produzido aqui, né? Parte da etapa do processo é produzido aqui, isso é motivo de muito orgulho, né? Para levar o nome realmente Bem bacana. do que a gente faz por todos os lugares. São 30 mulheres que trabalham com a gente hoje, e dentro desses 17 anos eu vi muitas histórias muito lindas, né? E certamente, assim, o mais legal de toda essa história do empreendedorismo é o quanto a gente pode transbordar na vida do outro, né? Quanto a gente tem o poder realmente de mudar a vida das pessoas que passam por ali. Então, desde clientes, por exemplo, a minha sócia que estava passando por aquela dificuldade, a vida dela foi completamente transformada desde então, como muitas outras clientes que começaram ali comigo e transformaram a vida. Outro dia eu recebi um testemunho lindo de uma outra cliente que não tá mais comigo, não tem mais loja, e ela diz, Mari, eu tenho tanto carinho por ti, porque em um momento onde eu tava quebrada, eu pegava as peças contigo, eu vendia, que era um produto mais barato, e foi dali que eu consegui pagar todos os meus fornecedores, né? E eu penso, cara, a gente não tem noção do impacto. E o empreendedorismo, ele faz isso, né? E além disso, todas as mulheres que já passaram lá por dentro do ateliê, né? Que se transformaram mãe, que construíram famílias, que realizaram sonhos, que... Enfim, né? Tipo, a gente consegue, de fato... Tem que ter muita coragem. Porque tu é o elo, né? Tu é o suporte que sustenta aquilo tudo. A tua cabeça tem que estar boa, a tua gestão tem que estar boa. Não é só simplesmente acordar aí e trabalhar como tu falou, né? Teve um momento que eu precisei só vender. Não é mais só isso. É muito mais do que isso. Mas essa sensação que você teve, você falou de coragem, essa sensação que tu teve quando tu recebeu aquele dinheiro, falou, essa sensação é só para quem tem coragem. É só para o empreendedor de coragem. Se você não tivesse coragem de falar assim, cara, não vou ter 3.000 peças para colocar, não vou, por exemplo. Se você não tivesse a coragem, eu vou ficar a madrugada inteira, eu vou ficar 24 horas trabalhando para colocar peça lá, tu não teria essa sensação. E a sensação é só para quem é empreendedor de verdade. Parabéns para ti. Obrigada. Uma coisa que é bacana no início do negócio, aquela história que a gente falou antes, tem que fazer acontecer, faz tudo e tal. E eu tive essa consciência de que, cara, hoje o negócio tu vê quanto tu pode ajudar. No início tu não pensa em ajudar, tu pensa em fazer o negócio sobreviver, respirar, e todo final de mês ou início de mês é aquele sufoco de pagar boleto e pro negócio tentar sobreviver. Mas depois que tu já tem um negócio maduro e acontecendo, tu começa a ter mais essa visão de, cara, como é que a gente faz para as pessoas que estão junto com a gente, que esse pessoal tá me ajudando, ou seja, ele está trabalhando na minha empresa para fazer a minha empresa crescer. Então é uma responsabilidade minha dar
Porque não é ele. troco no bom sentido, dar o retorno e fazer com que eles também prosperem. E não é só ele, às vezes a renda dele é pra família. Exato. sim. Então não é só ele, tem o filho, tem a responsabilidade que nós hoje como empreendedor temos, né? Gente, chega final do ano, a gente faz a festa dos colaboradores, a gente para e pensa assim, olha só, o tamanho da cadeia, né? É muito grande. É muito grande. E mais do que isso, assim, eu acredito muito em Deus. E é uma mensagem que eu tenho muito clara na minha cabeça, é o seguinte: Deus, ele não te dá um dom para que ele não possa usá-lo. Então, ele não coloca esse desejo, esse sonho dentro do teu coração, do meu coração, da tua cabeça. Ele não te capacita, se não for, para transbordar e impactar outras vidas. Ele quer te usar. Então, se ele te dá voz, se ele te dá capacidade, se ele te dá discernimento, se ele te dá inteligência para tomar uma decisão, coragem, é porque ele quer usar esse testemunho. Quantas pessoas hoje estão ouvindo isso aqui e estão pensando assim, cara, eu vou largar tudo. E talvez ao nos ouvir, muda a estratégia, ajusta a roda, ou decide, isso não é pra mim, peraí, vou caminhar outro caminho, vou me restaurar de outra forma, que tá tudo bem, não é pra todo mundo, né? Quanta coisa pode acontecer a partir disso, né? Deus não usa em vão. Sabe o que é bonito? É a única pessoa, se eu posso chamar de pessoa, que te dá primeiro. Porque tu é funcionário, tu tem que trabalhar 30 dias para depois receber. Tu vai plantar uma árvore, tu tem que plantar para depois colher o fruto. E ele primeiro te capacita, primeiro ele te dá e te capacita. Ele tá dando primeiro para depois te botar na rota. E ele quer te usar todo o tempo. Quer te usar. Ele quer te usar todo o tempo. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente não ganha influência, a gente não ganha voz, a gente não ganha visibilidade para aquele em vão. Nada. De certa forma, é sempre... Porque antes de tudo, tava ali, né? Tipo, decidindo. Tal. Eu fico imaginando, né? Que ele tava decidindo. Peraí, esse aqui eu vou usar dessa forma. Esse eu vou usar daquela forma. E aí a gente vai conseguindo realmente transbordar na vida das pessoas, né? O objetivo é esse. E é dessa forma que tem que ser, né? Se a gente não caminhar desse jeito, não vai muito longe. Até porque eu não acredito, assim, num empresário que não tenha Deus muito forte no coração e consiga realmente resistir a tudo isso. Porque chega um momento que é só Deus segurando a tua mão. Né? É só... Não, vai cair, né? Vai cair. E se não estiver ali... E não interessa se tu tá no início do negócio, no meio, o teu negócio já é sólido, consolidado. Sempre vem alguma coisa pra te provar. Porque o teu desafio, ele é proporcional ao tamanho do teu negócio. Então, o desafio, se tu tem um negócio grande, o teu desafio vai ser grande. Se tu tem um negócio médio, o teu desafio vai ser médio. Então, tu sempre vai cair. Como tu falou, empreender não é um negócio linear. É um negócio de altos e baixos o tempo inteiro. Então, o tempo todo. Então, tu tá sempre sendo provado e ele tá sempre te preparando pro próximo nível. Exato. Então, isso é, para mim, hoje, a consciência que eu tenho em cima disso, que me faz ter vontade de crescer mais para conseguir trazer mais gente para o meu negócio. Sempre brinco com o Hugo ali, que cuida da nossa técnica aqui. Ele diz que, cara, esse negócio tem que prosperar mais, cada vez mais, para a gente ter a possibilidade de trazer mais gente aqui para dentro e fazer com que cresça ainda mais para as pessoas que têm aqui ter a possibilidade de prosperar mais e ter mais espaço para mais gente prosperar, né? Então é fundamental. E é uma cadeia de fato, né? A gente começa a dar as mãos e abrindo, né? Isso. E abrindo para que mais pessoas sejam impactadas e, né, enfim. Só o fato da tua história, a gente sempre conversa com as pessoas a gente teve várias pessoas, já conversamos assim, né? Tipo, jogador de futebol, né? O André Santos esteve aqui com a gente também, ele também tem empresa, a gente falou bastante, inclusive, sobre empreendedorismo, o Valton, né? Que vocês conhecem também, que é um empreendedor nato, né? Que a gente sempre fala. E o que a gente conversa, a gente fala quanto às histórias, isso é para incentivar as pessoas, né? Então, às vezes a gente está conversando aqui, as pessoas, muitos lhe conhecem, mas pode ser que alguém que não te conheça, que vai querer te conhecer, vai ver a tua história, assim, pô, cara, olha só, vou fazer também, vou tentar também. Ou seja, a gente consegue incentivar as pessoas. Então, isso eu acho que quando a gente conversa, toda conversa que a gente tem aqui na Du, com pessoas especiais, com você, é um aprendizado para nós também hoje, né? São trocas, né? Que a gente tem, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, é uma forma de elas entenderem que nem tudo são flores, mas se você trabalhar, se você amar o que você faz, você consegue resultado. Porque praticamente quase todo mundo que a gente conversou, que trabalha, que tem empresa, que é empreendedor, as histórias são muito parecidas. Né? De pessoas, poxa, eu comecei assim, já comecei desde cedo, tal. E onde que eu ia chegar? Né? Tudo isso.
A gente sabe que o mundo de hoje está muito diferente. As novas gerações, né? Eles querem tudo para ontem. Por exemplo, você está com 17 anos trabalhando com isso, né? Hoje eu estou no mercado imobiliário há 11 anos, mas trabalho com vendas desde os meus 17 anos, por exemplo, com vendas sempre tive. Hoje eu estou com 42 anos. Então eu tenho uma bagagem de mais de 20 anos de experiência em vendas, né? E eu comecei desde cedo a trabalhar, sempre trabalhei muito. E se eu não tivesse o Rafa também, como ele falou depois, mas desde cedo trabalhando. Eu lembro que tu vendia o ratinho, né? De pelúcia. O xaropinho. Verdade. Mas as gerações de hoje, elas não querem seguir o processo. A gente sente hoje, eu como empresário, as pessoas que vão trabalhar comigo, né, eles não querem seguir, eles querem que, amanhã eu já quero ficar rico. Aí começa a entrar no TikTok, entrar no negócio, porque tem pessoas que de fato ganham dinheiro com isso, mas nem todas. Eu queria saber de ti hoje, né, como empreendedora, né, o que você vê com essa nova geração dentro do mercado de hoje? Olha, eu já me revoltei muito. Já me revoltei e tal, mas assim, tipo, os fatos, eles não estão nem aí pro que você sente. Eu escutei essa frase semana passada, ela me marcou. Os fatos, eles não estão nem aí pro teu sentimento. E teve um momento que realmente eu me revoltei muito. Mas o que eu penso, né? Geração a geração, as coisas foram mudando. E da mesma forma que lá atrás eu falei da minha mãe, da minha avó, que não via aquilo como uma oportunidade, eu imagino que hoje somos nós olhando para eles. É isso que eu imagino. O mercado, ele mudou demais. Ele mudou demais. Imagina quantas as profissões de maior relevância hoje, que mais ganham, que mais pagam, são profissões que não existiam, né? Ninguém mais quer ser médico. A pessoa quer ser youtuber, né? A pessoa quer ser influenciadora. Imagina, a pessoa quer trabalhar na internet. A pessoa quer trabalhar com tecnologia, né? Tipo, que hoje é algo que paga muito bem. E a gente, imagina eu dizer pra minha mãe que eu queria ser youtuber, que eu queria ser influenciadora. Isso não existia, né? Então, assim, as coisas estão mudando. Eu acho que, assim, não existe como construir algo sólido, firme, rígido, rápido, né? Tipo, é tudo processo em cima de processo, detalhe em cima de detalhe. Primeiro eu tento, daí eu vou ficando bom, aí eu subi um passo, aí eu desci, aí eu subi 2. Perfeito. Isso foi como a Mariana fez e a forma com que eu acredito que as coisas aconteçam. Por outro lado, eu acho que a gente tem uma nova geração que tá vendo as coisas acontecerem de uma forma muito diferente. Muito rápida. E muita gente ganhando visibilidade, e muita gente ganhando muito dinheiro, e muita gente crescendo muito rápido. E esse nicho, ele tá ali, a gente não pode fechar os olhos para ele. Agora, a grande questão, e eu acho que o nosso maior desafio hoje, até como empresários, porque o mercado mudou, a gente precisa aceitar isso, a gente precisa olhar para frente. Não só mudou, como vai mudar muito, é a gente parar e pensar assim, ó, cara, aonde que a gente tá e para onde que a gente tá indo, né? Porque existe um meio termo. Não vai acontecer com eles o que aconteceu com a gente. As coisas aceleraram muito. Então, tipo assim, como eu te falei, né? Lá quando eu comecei era o caderninho, era a professora, era muito devagar, né? Hoje em dia é uma escala. No celular, tu tem... No celular. Hoje em dia tu pode vender um curso, pode vender para milhões e milhões de pessoas. Tu pode criar um produto digital e aquilo pode explodir, tu pode... Existem muitas possibilidades, as possibilidades são muitas. E aí, eu acho que realmente é para isso que essa nova geração tá olhando. Eles estão olhando na contramão do que a gente via, né? A gente via trabalho. Eles veem lazer. Então, assim, é realmente um conflito muito intenso. E aí eu pergunto, a minha pergunta interna pro meu eu é o seguinte, até quando não somos nós que estamos tão ultrapassados? Porque eu acho que talvez cada um tem que dar um passinho, sabe? Eles um passinho pra trás e a gente outro passinho. Pra que a gente chegue nesse meio termo. Porque, de fato, queira ou não queira, as coisas mudaram. Sabe o que eu aprendi em relação a isso? O meu público lá em cima... Lá em cima eu falo porque a sala é no andar de cima. É só um andar em cima. É só um andar pra cima. O meu público lá em cima, que os meus colaboradores, que eu chamo de realizadores, na verdade, porque eles estão lá para realizar alguma coisa para eles e não para colaborar com a empresa. São todos
30 menos. O mais novo tem 16, a maioria tem 20, 21, 22, 23, né? Aqui também. Aqui mesma coisa, pessoal. O pessoal é todo 20 e poucos. E é o público que eu escolho para trabalhar nos meus negócios. Justamente eu chamo essa faixa etária. E aí justamente eu tive que aprender, porque na época nossos pais ou avós, para tu ser diretor, tu ficava 30 anos na mesma empresa para tu chegar num cargo alto. Na nossa geração já teve um pouco de chamado de troca de emprego. Tu trabalhava num 5 anos, no outro 3, no outro 2, para tu ir subindo. Nessa geração, meio que da geração TikTok, é meio que eles querem realizar tudo para ontem. E eu tive que aprender a trabalhar com eles. Tu não tinha nem Instagram, cara. E eu vi que, exatamente, eu era um dinossauro, não tinha nem Instagram. Então eu vi que o desafio não é deles no mercado de trabalho. O desafio agora é nosso. Perfeito. Em como aprender a lidar com essa geração para que eles se tornem produtivos. Então eu tive que, de tanto lidar com eles, com essa geração Z e Millennials, eu aprendi a ver o que faz com que eles não queiram só férias e façam com que eles criem maturidade suficiente para saber dosar essa férias com trabalho, entendeu? Então, a gente tem um exemplo na própria Nadu mesmo, né? A gurizada também, tudo meninas novas aqui. E hoje, por exemplo, eu não sei o que vai viralizar, eu não sei nada disso, né? A gente não tem isso. Mas eles vêm, começam, fazem uma trend aqui, e a gente olha um pouco, meu Deus, isso aqui, cara, não vai dar certo. É a que mais explodiu. A visão deles. Eles entendem o mercado atual. Eles conversam com eles, né? Isso. Então, assim, hoje, por exemplo, eu ouço muito eles. Falo assim, cara, o que vocês precisam fazer pra mim? Pra gente fazer, pra Du fazer isso aqui que a gente precisa. Eles vão lá e falam, Luiz, tem que fazer assim, eu vou te dar um texto, um negócio. A gente tá começando a fazer isso. Mas a gente começou a escutar eles. Né? Se for fazer da gente, a gente vai falar sobre empreendedorismo, isso aqui, vai atingir o nosso público. Mas o nosso público não tá na rede social. Não tá para poder conhecer, né? Pra gente poder fazer as coisas acontecerem. É extremamente... se a gente for entrar daí nesse assunto de rede social, é um assunto extremamente delicado. Claro. Porque ele é muito interessante, né? Porque o cliente tá ali, só que por outro lado é muito complexo, né? Porque tem que cuidar, tem a imagem que tá ali. É multifatorial, né? É muito complexo. Mas assim, eu acho que a gente tem muito para aprender com eles. Sim. A gente tem muito que aprender com eles, até porque eles são as pessoas que vão trabalhar conosco e a gente vai trabalhar para eles, né? Porque eu vejo assim hoje, por exemplo, a minha filha que tem 13 anos. Cara, minha filha, ela não suporta ser atendida. Na cabeça dela, ela fala assim pra mim, doido, eu vou numa loja, a vendedora vai me atender. O que pra mim sempre foi o normal. A gente educa como? A gente treina um vendedor pra ele vender um produto. Como é que vai vender um acessório? Como é que vai vender uma semijoia? A minha filha fala... Como assim? Tipo, porque pra ela o que é? É entrar no computador e comprar online, provei, gostei, não gostei. Entrei numa loja onde eu vou me atender e tá tudo certo. E aí, tipo assim, aí eu falo, mas tá, meu público não é ela. Realmente, meu público não é uma menina da idade dela. Mas vai ser. Vai ser logo. E não vai demorar, porque eu comecei ontem, já faz 17 anos, né? Isso. E foi ontem. E aí, pra fazer daqui a 10 anos, e ela tá lá com seus 23, com seus 33... E aí, né? Então é muito complexo, mas eu te falo que pra mim é um grande desafio, porque é um conflito de cabeças, assim, só que se tu não parar e entender a mente deles, como eles pensam, como eles se comportam, que eles fazem, Por isso que eu digo, eles estão vindo aí, e a massa, nós somos um só empreendedor, então eu que tenho que me adaptar a eles, em vez de eles... É a mesma coisa que a gente pensar nos nossos pais, exatamente, né? O que a gente pensava naquele comportamento quadrado, naquela ideia quadrada, tá? Lembra que nosso pai dizia, não, tem que ser funcionário público, o canal, funcionário público é maravilhoso, é a mesma coisa que eles devem ouvir a gente dizer, não, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer, tu tem que... É exatamente a mesma coisa, então é curioso, a gente vai ter... Só que eu vejo que de fato, pra gente, o desafio é maior, porque o tanto que acelerou isso, com essa globalização, com essa internet, olha, gente. Acelerou. O negócio da internet, ele comentou, também é curioso também como mudou a forma de propaganda na internet, né? Desde se tu pagar da TV, a TV era assim... eu não vejo TV mais. Compra esse livro, não sei o que, esse livro e tal. Eu vi até um post teu
tu falando, tu te maquiando, falando da tua avó e mostrando as joias. Então, em nenhum momento tu tava ali, essa joia, compra essa joia, assim, ó, semi-joia. Tu tava falando um assunto pessoal, de família. Vendido, né? Exatamente. E eu tenho certeza que aqueles ali que tu tava usando deve ter vendido na hora, entendeu? Falando de um assunto completamente desconexo do que a venda é. Que olham pra ela, a primeira coisa que olham, né, é joias. Então, assim, qual brincar, tô usando muito. Eu sou Mulher, a minha principal vitrine. Exatamente. Isso foi uma coisa que demorou um pouco pra eu entender e compreender que isso tava dentro de mim há muito tempo, porque eu sempre fui muito vaidosa. Minha mãe conta, assim, história, e é engraçado, né, porque as minhas duas filhas, uma é extremamente tímida e a outra é eu completa, assim, sabe? E eu sempre fui vaidosa, eu sempre gostei de aparecer. Tava até pensando hoje de manhã que eu sempre quis trabalhar na televisão, ser modelo, ser atriz, ter não sei o que lá. Eu sempre tive essa veia. E o meu irmão já é mais tímido. Tentou fazer jornalismo. Eu queria fazer jornalismo, exatamente. Eu já me via como apresentadora de jornal, quando eu tava fazendo lá, estudando pra jornalismo. E as pessoas sempre viam aquilo ali, me viam como vitrine. Eu também sempre fui... Não tinha condições de comprar, de consumir, mas eu tava sempre olhando tudo relacionado à moda. Então, tipo, as minhas tias, eu tenho um aniversário, me ajuda a escolher uma roupa. Era eu que ia. Legal. Então, tipo, eu sempre gostei muito desse viés da moda e isso me ajudou muito, porque as pessoas me viam, de fato, como uma referência naquele segmento, né? Minha mãe costurava, minhas roupas eram as roupas costuradas pela minha mãe ou doadas das minhas primas que eram mais velhas, mas eu sempre tava ali sendo vista como referência. Então eu fui a minha primeira vitrine, porque no dia que eu tava usando o primeiro brinco que eu vendi, eu não tava vendendo ele, eu tava usando. Sim. Né? E ali já foi uma vitrine. Então, tipo, isso sempre me ajudou muito. E aí, ao longo do tempo, assim, tipo, eu fui crescendo e tudo mais, sempre muito vaidosa, mas eu nunca fui intencional com a minha imagem. Eu fui entender realmente, assim, que eu precisava de uma intenção, e quanto mais intencional eu fosse... Esse até é um assunto meio polêmico, porque as pessoas falam, não sei o que... Cara, é isso, ponto. Vende. Não adianta, não adianta reclamar ou achar que tá errado e tal. A verdade é essa. Então, quando eu comecei a colocar a intenção e comecei a realmente me posicionar como alguém que estava ali para inspirar outras mulheres, outras empresárias, o jogo virou muito mais para mim, acelerou muito mais. Então, fez toda a diferença, né? Hoje, estar na internet, me posicionando de forma intencional, de forma estratégica, sem dúvida me poupa tempo, né? Me poupa completamente tempo. Tem uma coisa curiosa, a nossa geração não teve isso, não tinha, a gente teve que aprender. Então, no início, tem essa quebra de paradigma. Essa geração nova já nasceu com o celular na mão. Então, para eles, acho que vai ser uma coisa muito mais natural fazer certamente. Esse tipo de Mas, assim, tipo, a minha filha, ela não fala, mas eu já sinto que ela já acha brega, tá? Porque, tipo assim, ela é extremamente low profile. Ela não gosta de aparecer. Tipo, ela não gosta nem de aparecer no meu. A gente tinha um perfil lá que volta e meio eu indicava a tímida. E aí ela tinha vários seguidores lá, ela fechou, ela mudou e tal, porque ela não queria que ninguém visse ela, sabe? Então eu já sinto que tá tendo um outro movimento. Eu lembro exatamente, assim, eu lembro perfeitamente quando eu comecei a gravar story. Lembro perfeitamente, assim, tipo, eu lembro do primeiro produto que eu queria vender. Porque foi algo muito marcante pra mim, foi algo muito desafiador, né? Eu lembro que eu pensava assim, gente, eu vou gravar esse vídeo e agora as pessoas vão rir da minha cara. E estavam rindo, de fato. A verdade é essa, estavam rindo. Não tinha como não, né? Eu falava, as pessoas vão gravar, vão botar nos grupos de WhatsApp, vão rir da minha cara. E estavam com certeza rindo, mas eu vendi a peça que eu queria. Isso. E aí, né, o vendedor é o vendedor, né? O vendedor de novo? Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Estão rindo, não tem problema. E aí e hoje a gente vê, né, a máquina que as pessoas hoje querem se adequar. Hoje é muito mais complicado começar, não que seja ruim, mas é muito mais complicado começar, porque é cada vez mais difícil, né? É cada vez uma coisa nova, cada vez se atualizando, cada vez indo na frente, e é um baita de um desafio. E falando de estratégia pro Instagram, a estratégia que tem que estar sempre se reinventando, como é que foi aquela estratégia do carro lá? Eu adoro essa história. Eu faria um episódio só contando não, temos que marcar ele. outro, então vamos marcar outro, então. Porque assim, gente, eu acho que essa foi assim... Eu acho que é o meu case de maior orgulho, esse carro roxo, porque nem eu imaginava isso. A gente precisava, resumindo, assim, tipo, muito rapidamente essa história, é o seguinte, a gente tinha um evento, tem um evento até hoje,
Eu participei durante anos de um evento de outlet onde eu precisava escoar, né? Imagina que o meu estoque é muito grande, chega um momento que eu não faço liquidação, muito raro. E aí a gente faz esse outlet onde a gente realmente liquida por um valor, assim, muito bom. Até porque tem esse negócio de moda e tal, coleção, né? Além disso, tem outras questões, né? Tipo, uma peça piloto que não aprovou, peça com pequenas falhas que a gente recebe e não pode vender. Então, tipo, esse estoque ele vai se acumulando ao longo dos meses, né? E chega um momento que eu tenho muito estoque, eu sou obrigada a fazer isso. E aí eu participava desses eventos. Tinha outra pessoa que promovia, eu participava. E participei de todos, sempre tive muito sucesso, até que esse evento passou a não dar mais certo. E isso foi motivo de muita tristeza pra mim, porque eu vi esse evento morrer. E como participante, eu via o porquê ele estava morrendo. Pra mim estava muito claro, a gente ouve o cliente. Quando tu ouve o cliente na ponta, né? Então eu ouvia lá as reclamações e eu dizia, cara, isso vai acabar, isso vai acabar. Enfim, acabou. E aí, mas meu estoque continuava. E aí eu tinha uma sala na minha empresa. Me juntei com 2 amigas que também faziam esse evento. Disse, vamos fazer um só nós, vamos começar aqui, pequenininho, sem custo, tá? Vamos ver qual é. E já começou a dar muito certo. Já tinha fila pra entrar. Dadas as proporções, já dava muito certo pra aquele tamanho. Começou a ficar, assim, completamente inviável, porque não servia mais gente lá dentro, era uma sala pequena. Tivemos que passar pra uma sala um pouco maior. E começou a dar muito certo naquela sala um pouco maior. Ficou inviável o local, passamos para uma ainda maior e assim foi. Até que o nosso último evento dessa sala muito grande, ele bombou demais. Ele foi, assim, uma grande loucura. E era uma experiência muito ruim para o nosso cliente, porque a gente via que não servia o tanto de gente dentro daquele espaço. E aí eu cheguei pro meu marido e falei, cara, agora a gente toma uma decisão, né? Ou a gente vai pra um lugar melhor, ou a gente tem que parar, porque eu não tenho como dar uma experiência assim pro meu cliente, porque também é chato pro meu cliente isso. E aí a grande decisão foi sair de um evento de 170 metros quadrados, de um local de 170 metros quadrados, para um local de 700 metros quadrados. Nossa. E aí eu tenho um evento de 3 dias, onde ele acontece durante 3 dias, e eu tenho só 4 dias pra divulgar. Porque é um evento onde eu jogo meu preço no chão. Então eu preciso fazer o quê? Não pode fazer antecipar. Então eu preciso simplesmente... Ele acontece na quarta, eu divulgo no domingo que antecede. Ou no sábado que antecede. Porque senão todo mundo para de vender. Só que agora eu precisava de encher esse evento. E encher de participantes também. O que eu faço para impactar mais pessoas? Para aquecer esse público? Esse público não é um público que daí a minha primeira estratégia é quem é essa pessoa, né? Sempre quando eu quero fazer uma venda é quem é esse cliente. Naquele caso especificamente onde a gente estava envolvendo mais pessoas, não precisa filtrar muito. Eu quero muita gente. Quero muitas pessoas consumindo, né? É um produto barato, é um ticket baixo, são vários produtos diferentes, eu preciso encher esse evento. Conseguimos outros parceiros, enfim. O que era a minha estratégia? Cara, nada vende mais, envolve mais do que polêmica. Só que eu sou zero polêmica. Eu não sou uma pessoa, eu não gosto de polêmica na minha vida, mas eu precisava de uma polêmica para envolver as pessoas. E o local era o Mundo Car. Então a gente trouxe a deixa do carro. Pensava, tá, como é que eu vou fazer uma história? Preciso criar um storytelling. Carro. Vamos começar por um carro. E aí eu comecei a maquinagem. Isso foi numa manhã de conversa. Peguei um papel e criei. Cara, a gente precisa seguir essa história todos os dias. E a estratégia era, o primeiro dia, uma briga com o vizinho. Que é a polêmica. O vizinho estacionou na minha garagem, isso já é uma dor de outras pessoas, e o vizinho é um folgado, e olha só que folgado, não sei o quê. Isso engaja, né? Isso. Polêmica é o que mais engaja. E aí a gente escolheu uma cor, eu usei aquela cor todos os dias pra ir aquecendo o público e tal. E a gente tem o carro da empresa, eu estacionei o carro da empresa, gravei um story e disse assim, ó, gente, vocês não vão acreditar e tal. E aquilo começou a gerar um engajamento, assim, já no primeiro dia absurdo. E aí eu ia aquecendo as pessoas com aquilo, postando. Eu não podia parar de falar daquilo, mas também não podia falar só daquilo. No segundo dia, a gente criou uma outra estratégia do carro aparecer roxo. E a brincadeira era, porra, o cara mais folgado ainda, além, né, disso, porque ele tava branco, era um gol branco, gol roxo. E aí tinha uma frase de impacto, que é que o que era bom ficou irresistível, que já era o evento, né? O que era bom agora não dá pra perder, porque a experiência tá melhor. E aí a gente começou a criar estratégia em cima daquilo, botar o carro para rodar, começamos a plantar inicialmente directs, eu pedia para as pessoas que trabalhavam comigo bater foto do carro, dizendo, eu vi o carro aqui. E aí todo mundo começou a postar, dizendo que eu vi aqui, porque eu comecei a rodar. E aí o spoiler que a gente dava era que dos novos parceiros, né? No outro dia, tipo, uma parceira nova era Arezzo. Aí eu fiz uma foto do carro em algum lugar dentro do shopping com uma bolsa da Arezzo, como se uma seguidora tivesse me mandado.
Pô. Sabe? Tipo assim, ai, olha só, gente, meu Deus, anda com uma sacola da Arezzo, deve estar comprando presente pra mim. E as pessoas foram se revoltando com aquilo. Só que daí, eu imaginava que lá por quarta, quinta-feira, o pessoal ia matar a charada. Porque eu tava todo dia de roxo. Carro roxo. Sim, tinha as dicas. Tinha as dicas, as dicas estavam ali, mas eu tinha o storytelling todo prontinho. Mas assim, foi, sei lá, 4, 5 que chutaram aquilo. O resto, todo mundo estava indignado. O negócio pegou tanto que eu tive que esconder o carro. Sim, falei, daqui a pouco vamos ver esse carro na rua, vamos começar a atacar coisa. O marido da Fê trabalhava na prefeitura. E teve um dia que ele me mandou uma mensagem, foi minha sócia. Ligaram pra prefeitura. Mário, olha só, eu vou ligar aqui pra prefeitura porque esse cara é um folgado e eu vou mandar guinchar esse carro. E todo mundo começou. Não precisa, dizer não precisa, desde que a gente resolve aqui. Mandei esconder o carro, porque ia rolar um negócio. E aí a gente foi até o final, quando chegou no último dia a gente criou uma historinha, pegou imagem de câmera. E o que eu recebi de mensagem, resumindo, o resultado foi, eu aumentei o meu engajamento, tipo, 3 vezes. Com certeza. Eu subi meu engajamento 3 vezes, eu criei visibilidade de público absurda. Todo mundo queria saber do que era. Eu consegui envolver de sexta até domingo, que era o dia que eu ia contar a novidade, que daí o que a gente fez? A gente guinchou o carro na frente do Mundo Car, que era o outro desafio, né? Tinha que botar o carro dentro do guindaste, e aí eu estimulava as pessoas a passarem e postarem, e repostarem aquele carro ali. E aí foi uma loucura, a gente teve um público de 4.000 pessoas, Nossa. 100% orgânico, Que legal. de evento. O evento faturou mais de 1,5 milhão nos 3 dias. Foi surreal, tipo, visando o ticket, né? O evento total, né? Todo o evento. A gente conseguiu triplicar o faturamento do estacionamento do Mundo Car. Nossa. Tipo, foi um dos eventos de maior, acho que talvez o maior, um dos ou o maior evento do que eles já tiveram ali, tipo, de realmente de valor faturamento, mesmo, né? de faturamento de coisa. E a gente trouxe uma visibilidade, que eu lembro que na semana seguinte eu tava em São Paulo, as pessoas me olhavam e diziam assim, eu acompanhei o carro do açaí. O carro. Não o sei carro que, de açaí. roxo. Todo mundo vinha, era do Nubank, né? Porque daí as pessoas brincavam. Esse carro deve ser do Nubank. Esse cara deve estar montando uma loja de açaí e colocou aí pra ganhar marketing de graça. E tu tá dando marketing, que daí as pessoas se indignavam, né? E todo mundo foi entrando na brincadeira, Cara, assim. sensacional. Muito Foi bom. sensacional, foi sensacional. Não, depois desse aí, o próximo vai ter que fazer no aeroporto com um avião. O problema foi esse, porque daí tiveram outros eventos depois desse, as pessoas sempre estão esperando. Algo alguma coisa. grandioso, Alguma né? coisa. E eu Porque falei, tu não, subiu a régua, né? gente, porque, tipo, a minha ideia realmente era chamar atenção para a nova experiência que a gente estava oferecendo e aumentar o nosso público. Então, essa era a minha expectativa. Não tem como fazer. Imagina, a gente virou a noite plotando o carro. Porque o cara falou assim, leva 3 dias para plotar o carro. Eu falei, não tá tem entendendo. como. Não tá entendendo. Tá falando comigo? É uma noite que tu tem pra plotar o carro. Nem que tu plote um lado, que eu vou Fazer a filmar, filmagem. e depois tu plota outro. Ele assim, Mariana, eu vou virar a noite plotando o carro. Eu falei, é isso que eu queria ouvir. No outro dia tava o carro lá. Deixei meu marido quase doido também, mais uma vez. Sim, imagina, deve passar por cada um. Coitado. Mas foi sensacional, foi muito legal. E assim, tipo, nossa, o que as pessoas ainda comentam, ninguém esqueceu o carro roxo. Sim, Foi inesquecível. muito legal. Foi muito E legal. o próprio Stories do Instagram, o que engaja, pelo nome já diz, tem que contar uma historinha. Se tu vai contando uma historinha ali, é igual o Netflix, os seriados lá. Chega no fim, o cara com a arma aponta pro outro, ele quer ver o próximo. Então, se tu vai contando essa historinha no Stories, os engajamentos O vêm. marketing é isso desde É isso, sempre, né? Se tu parar pra isso. pensar, tipo, a pessoa constrói uma novela, constrói um Big Brother pra vender Isso. 3 minutos de intervalo. Isso. É 99% história e 1% Isso. marketing, Sensacional, né? sensacional. Venda. Muito boa, parabéns. Essa é aquela hora? É. Sério? Tinha mais uns assuntos aqui que eu queria dar, vamos ter que deixar Vamos deixar para um próximo, né? parte A série. dois. É com essa série? Pode A chamar série, que eu a venho, eu série. adoro. Legal. Muito bom. Eu acho que é isso, né, Rafa? Vamos lá, Luiz. Vamos lá pra gente. E o que a Du pode oferecer depois de tudo isso, Luiz? Boa, boa. Bom, aproveitando, né? Vocês que não conhecem a Du, querem conhecer um pouquinho, sigam a gente na rede social ali do Cast Oficial. A gente está em todas as plataformas digitais. E para conhecer um pouquinho do que a gente faz, a gente dá treinamento de vendas. Hoje a nossa especialidade está sendo DISC, que é o perfil comportamental em vendas, gestão empresarial, a gente faz palestra, a gente trabalha com marketing digital, mentoria em gestão empresarial. E é isso aí, se querem conhecer um pouquinho melhor com a gente, sigam a gente lá na rede social. Lá. É isso aí. Rafa, vamos falar um pouquinho mais do livro, só para a gente finalizar ali deles, para o pessoal que nos acompanha. A gente falou um pouquinho do livro ali, mas só para falar Vamos do lá. sorteio, para finalizar. A gente vai ter o eles. sorteio do livro, então quem quiser
concorrer, segue a Mari _ Amaral com Amaral, 3 L's. 3 L's. Isso. Segue a Duocast Oficial e vai ali e marca um amigo. Se tiver mais de 100 comentários, a gente sorteia 3 livros, então. É isso? E esse livro? Vai de presente. Opa, nem vou precisar participar do sorteio, mas eu vou marcar minhas amigas para elas Legal. concorrerem. Legal. Muito obrigada. E Mari. tem algum apoiador aí hoje? Ah, temos Tá. apoiadores hoje? Quer falar, Rafa? Deixa pra ti, tu que é bom Tá. nisso. Mimos de Orlando. Quem pessoal que segue eles ali, ó. Mimos de Orlando. Ela é uma empresa de roupa e mais produtos também, femininos principalmente também, mas tem masculinos, que eu inclusive sou cliente deles, eu compro algumas roupas com eles. A pronta Entrega no Brasil. Até fiquei assim, né? Fiquei nervoso agora. Né, a pronta entrega aqui no Brasil mesmo. E peças originais de qualidade. Realmente ela vem de Orlando, essas peças. E eles já têm aqui a pronta entrega. Quem quiser entrar em contato com eles, ali, ó, Mimos de Orlando. Isso aí. Old Side Bar. Né? Old Side, quem não conhece, aqui é no final da beira-mar do Estreito, onde tem as quadras poliesportivas. Ali tem o Bar do Júnior. Júnior, um grande abraço para ti, um grande Viu que o parceiro. Júnior trocou o slogan não? Do Outside, agora é Outside Bar, a casa do Luiz. Ah! Bastante lá. É com ele, inclusive, que tava tomando café da tarde hoje, legal. né? O dono do Outside Bar, um grande amigo meu também. E tá sempre apoiando a gente. Né? Outside _ Floripa. Vocês vão lá, vocês vão gostar bastante. Tem música ao vivo lá de quinta a domingo. E o Bem visual legal. é sensacional. Pra mim é um dos melhores visuais de Florianópolis hoje, porque dá pra ver toda a ilha de Florianópolis, inclusive a ponte. Quando tá na beira-mar, tu não vê a ponte. Vou conhecer. Lá de vou Caveira. conhecer. Vale a pena, é um lugar bem legal mesmo. É isso aí. É isso aí. O que mais que temos? Há mais algum assunto? Não. Não, acho que agora a gente... Pessoal, aproveitar, já que eu coloco ali, ó, quem quiser seguir a gente também na rede social, o meu Instagram ali é LCB Machado e o Instagram do Rafa é rafael.duo. É isso aí. Bom, Mari, pra gente finalizar, queria que tu desse as últimas palavras aí, o que você gostaria de falar pro público, pros teus clientes, pros teus amigos, familiares, fica à vontade, a palavra é sua. Eu acho que a gente falou bastante por aqui, mas assim, tô super feliz com o convite, adoro, acho um tema muito interessante que realmente enche meu coração aí de gratidão de poder estar falando e trocando essa ideia. Excelente oportunidade, obrigada, assim, parabéns a vocês também pelo trabalho, porque eu sei que é desafiador, né? A gente conseguir aí uma agenda e conseguir realmente parar tudo para fazer tudo isso. Lindo o trabalho, espero que vocês possam aí transbordar na vida de muitas pessoas. Quero agradecer o carinho de todo mundo que tá ouvindo, a paciência, que a gente fala bastante. Mas assim, foi ótimo, obrigada. Ótimo, maravilha. Legal. Rafa? Eu queria dizer o seguinte... eu tô cheio de assunto aqui para falar ainda com a Mari. Queria saber das viagens, queria saber do estoque, das tendências aí pro futuro. Acho que vamos ter que marcar outro para conseguir finalizar. Só marcar que eu venho. Mas obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Tá? Foi um prazerzaço aí conversar contigo. E é isso aí, agradecer o pessoal aí. Comenta lá o amigo aí para ganhar o livro. E é isso aí. É isso aí. Mari, né, eu falo das palavras do Rafa minha também, muito obrigado, né, como eu te falei no começo, né, porque a gente sabe o tempo que a gente tem, né, e a gente sabe que é corrido, então a gente acertar horário e, né, disponibilizar 2 horas pra gente conversar, né, mas é um aprendizado para todo mundo, né, então não só para nós, quanto para quem tá ouvindo, então para nós pode ter certeza que foi um prazer muito grande ter essa oportunidade de conversar contigo, né? Uma grande empreendedora já desde nova, né? Um exemplo aí a ser seguido por muitas pessoas que a gente sabe muito bem que já segue. Então é isso, Lá. Muito, muito obrigado, tá? Novamente por estar com a gente aí. E é isso aí, pessoal. Esse episódio, só lembrando todo mundo, vai estar na nossa rede social também, vai estar no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Quem gosta de ouvir no carro, né? Não tenho tempo para ficar no YouTube, vai no carro dirigir, porque nós temos um trânsito, quer dizer, onde tu tá morando, onde tu trabalha, demora bastante, né, Mari? Para chegar, coloca o Spotify lá e aproveita e curte bastante esse episódio aí, que realmente foi bem, bem, bem legal. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês aí e até o próximo. Valeu! Tchau.